Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo dia da nossa Semana da Divulgação Científica. Hoje a gente está aqui com a Geisa Ponte, astrônoma, que vai conversar com a gente sobre... Ô Lucas, seu áudio está falhando um pouco. Ah, tá dando problema? Então vai lá. Melhorou agora, vamos continuar. Então tá. Então a gente está com a Geisa, tá bom? A gente está com a Geisa Ponte, que é astrônoma, está fazendo um trabalho de divulgação científica no Twitter muito bacana. A gente vai falar sobre divulgação científica no Twitter hoje. E vocês sabem que a gente também tem a Melanie Fontes Dutra. Ela está num outro compromisso, mas ela já está chegando rapidinho. Daqui a pouco ela está aqui para a gente conversar sobre, então, como fazer divulgação científica no Twitter. Então, eu vou deixar o Guilherme apresentar aí o que a gente tem para hoje, mais detalhes, quais são os procedimentos padrões aqui do nosso trabalho, o que vocês têm que saber para quem não participou ontem, tá? Então, a gente está aí com uma semana de divulgação científica, bastante conteúdo. E depois a gente entra na Geisa para ela se apresentar, falar tudo que ela sabe sobre o Twitter e como que a gente pode usar essa plataforma para poder fazer divulgação científica de qualidade, entregar informação para as pessoas, que é o que mais as pessoas precisam hoje, né? Como que a gente pode explorar isso aí. Vai lá, Ximenes, a palavra é toda sua. É isso aí, gente. Boa noite. Segundo dia da nossa Semana da Divulgação Científica. Ontem foi super legal. A gente teve aí mais de 200 pessoas até o finalzinho da live com a gente. Então, só apresentando aqui de maneira bem abrangente, ontem a gente falou sobre divulgação científica no Instagram. O tema foi Instagram na prática, apesar que o Instagram estava com aquela instabilidade, mas logo depois voltou. A gente conseguiu até mostrar o Instagram dos convidados aqui, ao vivo, discutir um pouco, acho que foi super legal. E o pessoal que prestou atenção na live de ontem entrou no nosso canal do Telegram e já até comentaram aqui na hora que eu estava vendo aqui, ó, agora há pouco o pessoal já estava agradecendo o mapa mental, que foi o resumo da live de ontem lá no Telegram. Então a gente, além de estar fazendo essa live aqui, quem entra no canal do Telegram, recebe um conteúdo exclusivo. A gente tem um link que a gente vai mandar daqui a pouco, o link para o canal do Telegram. Lembrando também, quem quiser certificado da Semana da Divulgação Científica como um todo, precisa participar aqui da maioria das lives e assinar a nossa lista de presença. Já vou passar a lista de presença. Quem participou ontem sabe que, além de assinar a lista de presença, você ganha um certificado. Além do certificado, você recebe uma chance de ganhar um prêmio aqui. E hoje tem outro brinde. Pessoal, ó. Pessoal que ganhou o brinde. Hoje são 2, né? Hoje são 2 brindes. Teve gente que ganhou um brinde ontem. Já sabe qual brinde que é, mas hoje tem 2 brindes, gente. Então, assinem a lista de presença. Assim que eu passar aí, vou passar agora já a primeira chamada da lista de presença. Para quem for assinar, por favor, assinem somente uma única vez. Ontem o pessoal aí teve gente assinando várias vezes. Dessa vez eu já coloquei ali o formulário para poder limitar apenas uma resposta. Então, por favor, apenas uma resposta. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui no evento, agradecer a presença aí da Geisa, principalmente nossa grandiosíssima convidada nessa noite. Obrigado aí também aos membros do Olá Ciência que sempre estão aí com a gente. Obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui na Semana da Divulgação Científica, que está lá recebendo os e-mails. Qualquer feedback a gente está disponível nas redes sociais, que vocês já sabem quais são, ou até respondendo os e-mails lá. Então, vamos lá, passei a lista de presença, tem sorteio de 2 brindes. A gente vai seguir agora com a Geisa se apresentando, contando um pouquinho para a gente quem ela é e o que ela vai falar aqui para a gente sobre divulgação científica no Twitter. Geisa. Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui. Eu sou fã de vocês, eu já tinha falado isso, né? Eu acompanho aqui o Olá Ciência. Eu descobri durante a pandemia e foi minha fonte primária, assim, de informação, que eu fico mandando vídeo para os meus pais, para a família inteira, assim. Então é uma grande honra estar aqui, sabe, ter recebido esse convite. Eu sou muito fã, então vai ser um prazer estar aqui hoje também. Então, eu sou astrônoma, eu trabalho atualmente com astrofísica estelar, faço doutorado na USP, e eu gosto bastante de falar sobre divulgação científica, falar sobre astronomia, né, fazer divulgação científica, na verdade, e eu faço isso há bastante tempo, desde antes de eu entrar na faculdade, então tem bastante tempo, tem aí pelo menos uns 15 anos, eu comecei a fazer na adolescência, mas a coisa ficou mais séria mesmo, mais recentemente, né, mais séria no sentido de eu querer fazer uma coisa com mais profissionalismo, não que isso dê algum tipo de retorno financeiro, porque não dá, pelo menos para mim nunca deu, assim, então é mais no voluntariado mesmo.
Então, eu gosto muito de falar de astronomia e geralmente para público que nunca ouviu falar daquele conceito, que tem, assim, um primeiro contato, como uma porta de entrada para gostar de astronomia e desses assuntos do espaço. Eu sei que é um assunto que geralmente atrai bastante gente, então a gente usa desse gancho também para falar da vida do cientista brasileiro, né, do que é a pós-graduação, questões de corte, de ciência. Então a gente usa esse gancho também para introduzir outros assuntos que são inerentes da vida do cientista, da ciência brasileira, para também que as pessoas entendam que somos pessoas, que somos humanos, que precisamos de apoio e que a gente está aqui para ter algum contato com eles também, que a gente tenha um canal, né, de acessibilidade para eles também falarem com a gente. Legal demais, é uma honra ter a Geisa aqui. A gente que no Ala Ciência nunca falou muito sobre astronomia, nem aprofundou muito nesse tema. Eu já fiz um vídeo há bastante tempo sobre astronáutica, mais ou menos, foi na época que tinha uns foguetes aí, eu fiz um vídeo contando sobre as tecnologias do foguete e tudo mais. Mas é interessantíssimo a gente conseguir trazer alguém de uma área que está assim, relativamente distante da gente, que a gente não aborda sempre. Então é isso, vamos. Você trouxe uma apresentação para a gente, Geisa? Eu vim falar um pouquinho do trabalho que eu tenho feito no Twitter e, né, como a ideia é ensinar um pouquinho do que eu sei, do que eu venho aprendendo, como de experiência mesmo, que eu tenho feito desde 2015, divulgação no Twitter. Então, acho que eu consigo passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Certo. E só para o pessoal que perguntou, pessoal, já podem fazer as perguntas aí, que eu estou anotando tudo aqui, até peguei meu caderno. Nós vamos selecionar algumas perguntas aí, tanto para a Geisa quanto para a Melanie, quando ela chegar. E ao final da live a gente vai conversar aqui com o pessoal para entender como que eles fazem o trabalho deles, como que eles podem ajudar vocês e quais são as suas dúvidas também, né? Tô vendo aqui que o Jornada na Ciência já mandou como fazer divulgação científica de qualidade no Twitter. Eu acho que todos vamos falar sobre isso hoje, então obrigado, tá? Tem como compartilhar aí, Ximenes? Isso, Geisa, tá na tela a apresentação. Ok. Então, vocês já estão vendo, né? Sim. Sim. Tá, posso falar então. Eu vim falar aqui um pouquinho desse trabalho que, na verdade, é um projeto que a gente chama, né, de AstroThread BR, thread de fio, que vem do inglês, e o BR para a gente enfatizar sempre que é em português, né, em português brasileiro, porque poderia, enfim, fazer fios em inglês, mas não era a proposta da coisa, né, justamente de produzir conteúdo na língua portuguesa acessível para brasileiros. Então, começou com aquela pergunta clássica, que eu acho que vocês que fazem divulgação na internet já devem ter ouvido. Tá, mas por que fazer divulgação na internet, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vê a importância disso, né, nessa época de pandemia, a importância dessa divulgação, de falar sobre as questões de prevenção, de isolamento, de máscara e tudo mais. Eu acho que isso é muito mais claro agora. Mas quando eu comecei não era tão claro assim. E essa questão aqui que é trazida pelo Humberto Eco, aqui é o Cortella, né, que fala bastante sobre essa filosofia do Humberto Eco. Eu acho que vocês já devem ter notado também que rede social favorece muito a imbecilidade, né? Porque antigamente a pessoa estava lá numa taverna, falando a besteira que ela achava, uma teoria idiota lá, uma coisa da cabeça dela que ela tirou, e ela tinha pouca gente para ouvir o que ela estava falando. A voz dela não tinha um alcance muito grande. Mas com a internet, esse discurso que pode ser, enfim, ter várias razões, inclusive preconceituosas e tudo mais, tende a ter um alcance muito maior, né? Ainda mais quando existe uma questão de identificação de grupo e tudo mais. Então, pode ser que esse discurso de imbecilidade atinja muitas pessoas. Então, a gente fazer divulgação científica, né, ainda mais quando a gente tem compromisso com a qualidade da informação, que a gente preza bastante pelas fontes que são usadas, a gente está colocando um contraponto aí, né? Tudo bem que falar pseudagem, falar desinformação, trazer fake news é um anteprojeto, que é muito mais fácil você destruir do que construir alguma coisa, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Por mais que a gente tenha bastante voz para falar também, que a gente consiga um alcance muito grande também, ainda é um trabalho de formiguinha. E esse daqui é um exemplo que eu gosto muito, que eu peguei até na época da página Observações Naturalistas, é uma pessoa falando aqui, um monte de gente doente morrendo em hospital, enquanto o governo gasta dinheiro com um cientista no mato, catando bicho. Cura do câncer que é bom nada. Tem mais é que cortar essas verbas mesmo. Tá, isso é uma pessoa lá falando senso comum. Aí você vê o plot twist da coisa, né? Veneno de vespa brasileira pode ajudar no tratamento do câncer. Então, poxa, é uma questão, às vezes, só de conectar
o fato, né, do que está acontecendo, do método da coisa ali, da necessidade daquela pesquisa, ao que aquilo pode se tornar depois, não é nem pensar só pela questão utilitarista, não, né, porque ciência de base, a gente tem outras questões sociais e educacionais envolvidas, que não seja a aplicação direta daquele conhecimento imediatamente para alguma questão ali, né, de prática da sociedade, mas quando a gente mostra esse outro lado também, as pessoas tendem a se sensibilizar mais, né, com a questão da ciência. Então, na época, isso foi em 2018, a gente começou a falar de astronomia no Twitter. A primeira pessoa que fez um fio de astronomia é uma grande amiga minha, é a Ana. Esse aqui foi o primeiro fio dela, foi lá em 2018, vocês conseguem ver a data aí embaixo. E ela veio falar um pouco de galáxias espirais, que ela trabalha com galáxias e tudo mais. E foi um sucesso essa thread que ela fez na época. E outras pessoas da astronomia gostaram da ideia, eu e mais umas 2 ou 3 pessoas gostamos da ideia, e a gente começou a falar sobre fazer astronomia também, sobre bolsas de pós-graduação, que nem eu tinha comentado, e nesse formato de thread. Tá, mas o que é a thread, né? Para quem não está familiarizado com o Twitter, na verdade é fio. Hoje em dia eu até prefiro o termo fio do que thread, porque, enfim, é muito mais fácil de falar, tá na nossa língua, a pessoa entende muito mais fácil. Então, hoje em dia, se eu estivesse criando a hashtag, porque depois eu vou falar até um pouco disso, que quem criou a hashtag fui eu, hoje eu não teria colocado o termo thread, eu teria colocado astrofio, sabe? Então, questões assim que a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Naquela época, totalmente inexperiente e tudo mais, a gente vai aprendendo na experiência mesmo de errar, acertar. Então, cada tweet é uma pérola, como eu estou dizendo aqui, e o fio é realmente essa junção de vários tweets que você vai colocando um embaixo do outro e eles ficam coladinhos ali numa sequência, né, lógica. É a forma do Twitter, que tem só 280 caracteres, te deixar ali fazer um texto um pouco maior, mais elaborado. E você pode ir colocando imagens, vídeos a cada tweet também. Essa é uma vantagem do Twitter, né? Por exemplo, a diferença de fazer esse tipo de divulgação de um Twitter para o Facebook é que no Twitter você consegue colocar essas imagens, vídeos, GIFs a cada pequeno bloco de texto. Então, é um texto pequenininho que vem com uma mídia ali visual, que você pode usar até 4 imagens, você pode colocar um vídeo também, um GIF ali que está mexendo e chamando a atenção da pessoa, e ela se manter ali, né, coesa ali, entretida no que você está escrevendo. O que é muito diferente, por exemplo, do Facebook, que você vai colocar um texto lá gigantesco e só lá no final que as imagens vão ficar acumuladinhas ali. Então, o Twitter te dá essa oportunidade de ir fazendo gancho, né, ali de atrair a pessoa com a mídia que ela está vendo. Então, você fala uma coisinha no textinho e você explica com uma imagem, você coloca uma imagem atraente que vai mantendo o interesse da pessoa ativo ali no assunto. É mais fácil para prender o público. E daí que em 2018 a gente fez, a gente soube, né, na época que estava tendo um corte muito grande de bolsas da CAPES, um deles, que depois vieram vários outros, né, vários outros cortes, CNPq também, enfim, ciência sendo desmontada, e nessa época ainda não existia o projeto AstroThread, a gente estava só ali fazendo, uma outra pessoa da astronomia fazendo isoladamente alguns fios de astronomia. Éramos por volta de 5 pessoas e cada um fazia o seu fio e o que alcançava e tal. Então, a gente só fazia independentemente, né? Então, por acaso eu fiz esse fio falando sobre os cortes de bolsa que estourou na época. Nossa, para mim, 4.000 retweets era uma coisa, assim, absurdamente impensável. Era um hit total, assim, né, para o Twitter. E, em seguida, eu tive a ideia de fazer, porque a gente teve um alcance muito grande. Todos esses nozinhos aqui que a gente está vendo em roxo, bem clarinho aqui, isso aqui é uma análise, deixa eu explicar primeiro, né? Isso aqui é uma análise que um rapaz da URGS fez, de como que essa hashtag aqui, existe pesquisa no Brasil, alcançou o Twitter como um todo, né? Então, teve pessoas de várias áreas, cada área é uma cor, que estava compartilhando essa hashtag em protesto aos cortes das bolsas da CAPES. E o pessoal da astronomia, apesar de sermos poucas pessoas, eu aposto que vocês conhecem poucos astrônomos, se é que conhecem algum, apesar de sermos poucas pessoas, a gente já era bastante atuante no Twitter e a gente teve um alcance muito grande, que é o que mostra o tamanho desses nozinhos aqui em roxo, né? Em comparação com os outros, de outras cores, que são de pessoas de outras áreas. E daí que veio a ideia
poxa, já que a gente está tendo um alcance bastante interessante, por que a gente não pega todas essas threads que a gente já está fazendo aqui separadamente e a gente junta numa hashtag? Então, quando a pessoa vê a minha thread, ela se interessar pelo que eu falei, ela vai clicar lá na hashtag e vai encontrar outras threads de outras pessoas, né? Outros fios que tem a mesma, está indexado ali, né, na mesma hashtag, que esse é o benefício, né, de a gente usar essas hashtags. Eu sei que hoje em dia até o Instagram tem, o Facebook também tem, né? Mas é uma ideia interessante de você conseguir vincular todos eles. Você reúne, você faz um portfólio ali de todas as threads de todo mundo, né, que se interessa em fazer. Então, nesse final de semana que aconteceu aquilo lá, isso foi numa sexta-feira que eu tive essa ideia, que eu postei esse tweet aqui. E na sexta-feira à noite, eu estava sozinha lá na casa do meu pai e tal, no meu quarto e tal, não sei o que, caramba, e se a gente fizer isso e tal? Aí eu postei, falei com o pessoal que estava ali interessado, esses 5 ou 6 pessoas que estavam interessadas, e ao mesmo tempo outras pessoas foram se juntando. Nessa época era todo mundo da astronomia mesmo, estudantes de graduação, pós-graduação, alguns professores da astronomia, da UFRJ, da USP, gostaram da ideia e começaram a fazer fios, assim, tipo, de sexta, sábado, domingo. Quando foi segunda-feira, a gente foi entrevistado no jornal o Globo, porque o movimento aumentou tanto, foi tanta gente falando de astronomia no Twitter, que a gente foi parar lá no Globo, né? Fizeram uma entrevista com a gente para entender qual era o movimento, qual era a proposta e tal. Foi bem legal, assim, poder falar disso para o jornal, e alcançou mais pessoas ainda. E daí que logo depois vieram também, veio também o interesse do próprio Twitter. O Twitter reconheceu o movimento que a gente estava fazendo, né? Que isso virou, na verdade, um projeto mesmo de divulgação científica. Foi uma coisa muito espontânea, que surgiu de alunos de graduação e pós. No caso, eu sou aluna de pós-graduação, sem nenhum apoio institucional, sem nada, sem nenhum incentivo financeiro, nada. E foi uma coisa que cresceu muito, assim, né? Conseguindo interesse até de outras pessoas que queriam ajudar ali, não necessariamente astrônomos também, não necessariamente pessoas envolvidas profissionalmente com astronomia. Então a gente foi parar no Moments. O Moments é como se fosse um apanhadão das coisas que o Twitter acha que está mais interessante, está em alta, é como se fosse um em alta, né, no Twitter. A gente também recebeu um convite do próprio Twitter Brasil para vir a São Paulo. A Ana veio fazer uma apresentação na época. Então, ela esteve dentro lá da sede do Twitter, fazendo a apresentação do projeto, e foi muito interessante, né? Uma coisa que aconteceu também, que foi uma grande referência para mim, foi quando a gente foi citada pela Luísa Caires, do Jornal da USP, durante um workshop. Ela citou a gente como um grande exemplo de divulgação científica no Twitter. Isso é uma coisa que me deixou muito honrada. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que me deixou muito feliz na época. E a repercussão foi muito grande. A gente inspirou outras hashtags que surgiram depois. O pessoal da biologia fez a Biothread, a Roberta fez a de inteligência artificial, teve também o pessoal da física que começou a fazer sobre física. Enfim, surgiram vários outros assuntos, várias outras profissões, vários outros temas, né, de ciência, inclusive ciências sociais também são super bem-vindas, ciências humanas, que eu quero dizer, né? Todas as ciências são bem-vindas, biológicas, exatas e sociais, e eu fiz esse convite na época para todo mundo que quisesse trazer, né, o seu tema ali para falar sobre isso no Twitter abertamente. Então, é uma coisa que a gente busca mesmo que seja colaborativa e que viralize, né? A gente ajuda, eu no caso, o pessoal da matemática, a menina que fez da matemática, a Jéssica, ela fez uma dissertação de mestrado falando sobre matemática nesse formato de thread indexada, e assim, quem quer começar, que vem falar comigo, eu ajudo tudo que eu puder. Eu dou toda a fórmula, eu passo as fontes que eu mesmo escrevi guia, eu vou até falar um pouco sobre esse guia depois, no final. Então, tudo que eu puder fazer para impulsionar também ali, né, porque eu já tenho um certo número de seguidores, ali hoje eu estou com 20 mil seguidores, o que é pouco, mas para quando a gente está falando de ciência, acaba que é muito, que, né, as pessoas não têm tanto interesse ainda assim em ciência. Então, o que eu puder ajudar quem está começando a fazer divulgação científica, eu ajudo, é só vir falar comigo, independente de querer fazer esse tipo de projeto ou não. Então, depois disso, a gente também acabou sendo tema de aulas de divulgação científica no IAG da USP, que é o Instituto de Astronomia, o Observatório do Valongo, que é onde tem o curso de graduação e pós-graduação em astronomia da UFRJ, e também na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, que tem bastante força também em astronomia e astrofísica no Brasil.
Aí os alunos fizeram lá, em vários períodos, threads, escreveram threads como avaliação, né, de algumas disciplinas, tanto de astrofísica geral quanto de divulgação científica. Eu estou aqui abaixadinha, não sei se eu consigo... Opa, acho que não consigo mostrar para vocês, eu estou abaixada aqui, e não sei se vocês estão notando aí que o Schwarza também está aí no meio. Isso aí foi uma aula que ele participou lá com o pessoal da USP, e foi bem interessante. Aqui o professor Jorge Melendes, que também era o professor da disciplina, que convidou a gente para fazer essa participação nas aulas. E esse aqui é o perfil, né, é o perfil que a gente tem hoje, estamos com 10 mil seguidores. Eu ainda não tenho uma identidade visual, ainda não tenho nenhuma questão muito profissional, porque a gente não tem investimento, eu nunca consegui verba para fazer esse tipo de mudança, né, desse tipo de melhoria no projeto, mas a gente vai tentando, né, a gente vai tentando. Então, para quem quiser seguir, o perfil é esse, fiquem à vontade, fica o convite. Eu só preciso beber um pouquinho de água. É bom, né? Também. É bom, é bom. Hidrate-se. Já bebeu sua água? Bebe sua água. Então, como que a gente cria conteúdo desse tipo no Twitter? Eu coloquei aqui algumas coisinhas que foram muito importantes para mim, e a primeira delas, que eu gosto sempre de enfatizar, é a importância de construir uma comunidade. Essa aqui são algumas das carinhas que fazem as threads. Como eu disse, é um trabalho completamente voluntário, ninguém ganha absolutamente nenhum centavo para isso, nem no sentido de manutenção do projeto, assim, a gente não ganha absolutamente nada para isso. E aqui são só algumas carinhas, né? Como eu tinha falado lá no comecinho, antes da gente criar a hashtag, éramos cerca de 5 pessoas, hoje em dia a gente é mais de 100. Inclusive, não só pessoas físicas, mas tem iniciativas também, como a revista Galileu e a revista Ciência Hoje, que já fizeram conteúdo com a gente. A revista Galileu posta todo mês uma thread. Então, assim, é uma forma de reconhecimento muito grande também, né? A gente tem pessoal da graduação, da pós, professores, pessoas que não têm nada a ver profissionalmente com astronomia, mas que amam o tema e são muito bem-vindas a fazer esse tipo de conteúdo também. Isso é uma coisa que eu gosto de reforçar bastante. Não é um tipo de projeto, eu nunca fiz dessa forma, que fosse voltado só para pessoas envolvidas profissionalmente com o tema. Eu acho que isso é muito restritivo, muito excludente, e não é o tipo de política que eu gosto de praticar. Então, todo mundo que gosta do tema é convidado a fazer, lógico, desde que se comprometa com a qualidade do que está falando ali, do que está escrevendo, do conteúdo que está produzindo. Basta gostar e ter comprometimento com a qualidade. Então, a minha hipótese de construir essa comunidade é o seguinte: eu sei que existe também uma analogia para algumas questões econômicas, mas não tem nada a ver com isso, a questão da taxa é só realmente aqui uma analogia para seguidores, né? Então, o que eu vi acontecer foi o seguinte: como a gente fazia essa comunidade ali, como eu disse, agora tem mais de 100 perfis que participam, tanto de projetos como pessoas realmente, a gente via que quando alguém se interessava na thread de uma pessoa, ela ia buscar threads de outras pessoas e acabavam seguindo várias pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, se alguém chega no meu perfil porque está interessado no conteúdo que eu estou fazendo, como a gente tem uma colaboração muito grande, todo mundo indica, todo mundo retuita o conteúdo que o outro faz, assim, de uma forma coerente mesmo, assim, unida, a gente acaba tendo um espalhamento no bom sentido de seguidores. Então, assim, vai enchendo de um, depois vai caindo para o de outro, então vai, assim, sempre pingando para as outras pessoas que estão ao redor também fazendo conteúdo ali com a gente. Então, se por acaso acontece de uma postagem minha viralizar, várias pessoas do próprio projeto que nem comentaram no tweet acabam ganhando também muitos seguidores. Já aconteceu, assim, de um tweet, uma thread minha viralizar, e até meu marido, que nem tá no projeto, ele ganhou muito seguidor também, sabe? Então, assim, ele que nem usa o Twitter direito, ele ganhava muito seguidor quando eu ganhava. Então, a gente vê isso acontecendo porque tem uma questão ali de interação entre os perfis que se autocontribuem ali, né? Acabam se ajudando mutuamente. Então, como eu disse, tem que ser cientista profissional para fazer esse tipo de divulgação? O meu ver é que não. Pelo menos não no meu projeto, eu não faço esse tipo de exigência, eu acho que é até excludente, não é o tipo de coisa que eu gosto de praticar. Então, realmente gostar do tema e usar fonte confiável, né? Conferir ali o que está escrevendo antes de publicar e tudo mais. E assim, a hashtag ela é um recurso aberto, então qualquer pessoa pode fazer um
uma thread, no caso da AstroThread BR, pode fazer uma AstroThread e postar. Eu não tenho nenhum controle sobre quem faz esse conteúdo. O que acontece é que eu posso só impulsionar os conteúdos que eu confio, eu vou impulsionar só os conteúdos que eu confio, e esses conteúdos eles só vão ser indexados lá naquele perfil que eu mostrei para vocês, que é o perfil do projeto, se eu confiar naquele conteúdo que foi feito. Então, tem uma curadoria, de certa forma, para que quais são os conteúdos que estão sendo feitos ali, que tem confiança, né, que você pode confiar no que está sendo escrito. Apesar de ser uma hashtag aberta, que qualquer um pode fazer, só que se a pessoa está ali falando uma besteira, que, enfim, não faz nenhum sentido e tal, a pessoa não pesquisou, sei lá, postou uma fake news usando a hashtag, ela vai chegar só para os seguidores dela ali, enfim, ela que se responsabilize pelo conteúdo que ela fez, né, não vai ser impulsionado e não vai ter nenhum tipo de vínculo com o projeto em si. Só entra realmente no perfil lá. E aí eu gosto de falar também sobre como aumentar o alcance. Para quem estiver pensando em fazer esse tipo de projeto, não necessariamente de fios, né, mas que use uma hashtag para estar sempre vinculando um conteúdo ao outro e o leitor conseguir encontrar os outros que já foram feitos antes, é lembrar de colocar, se for no caso do fio, colocar sempre no primeiro tweet. Sabe, coloca lá a hashtag no primeiro tweet, se atentando bastante para a grafia da hashtag, porque se você digitar uma coisinha errada, aquilo já não vai ser encontrado junto com as outras que estão com a hashtag certa, né? A segunda coisa que a gente fez que funcionou bastante é que a gente tem um grupo de DM no Twitter, a gente coloca lá todo mundo que quer participar. Como eu disse, são cerca de 100 perfis, então muita gente não quer participar de grupo, né? Muita gente não está afim. Enfim, ou está no grupo, mas acaba que nem olha as mensagens. Eu restringi para ser um grupo exclusivamente de comunicados, não tem spam, não tem conversa paralela. A gente só coloca lá os comunicados e as threads que são feitas. Então, por exemplo, se eu acabei de publicar um fio, eu vou lá, pego o link, coloco nesse grupo, e esses outros criadores do projeto, eles podem retweetar, sem depender de que apareça para eles no feed, né? Porque o algoritmo é isso. Pode ser que eu fiz o fio, aquela pessoa é minha amiga e tal, mas ela não vai receber o fio no feed dela. Então, a gente coloca nesse grupo, que é um grupo só das pessoas que participam. Enfim, se a pessoa quiser participar do projeto, é só me falar que eu coloco lá também. Não é fechado, é uma coisa bem democrática. Então, a gente tem essa forma das pessoas estarem sempre ali colocando para cima o conteúdo que é feito, né? Então, você ter esse grupo também. Então, a gente chegou na conclusão de que era melhor deixar em DMs do próprio Twitter do que... Eu tentei, tá? Eu tentei botar em grupo do WhatsApp, eu tentei colocar no Slack, eu tentei fazer uma lista de e-mails que chegava, né, para a pessoa lá, como se fosse um fórum. Nada funcionou muito bem, porque as pessoas não olhavam e tal. Então, acabou que o Twitter, né, ser uma DM no Twitter ali, no chat, pelo fato da pessoa já estar no Twitter, ela acaba vendo. Então, assim, foi o que funcionou melhor ali pra gente, né? Para quem já tá no Twitter acaba olhando a DM, então foi a forma mais otimizada que a gente encontrou. E para produzir o conteúdo, independente do tema que você vai fazer, se for astronomia, se for biologia, se você escolher um tema que seja ainda mais específico, o conselho que eu dou, prefira temas que você se sinta confortável para falar. Não pega um tema assim que você nunca estudou, que você vai ter que estudar um livro inteiro primeiro, para depois, sabe, você se sentir seguro para falar e vai ter um monte de dúvida. Começa com um tema que você já se sinta confortável, que você já goste de falar, que você sinta que você tem alguma questão nova ali para acrescentar, e, né, para fazer talvez até uma piadinha ali no meio. Então, o processo tem que ser agradável, senão não dura. Se você faz uma coisa que você se sente pressionado o tempo todo, que você tem que estudar muito antes de fazer um fio ou um tweet, você vai acabar associando aquilo a uma questão frustrante, a uma situação estressante, você vai acabar deixando de lado. Você pode fazer 1, 2 vezes e depois você vai acabar, né, desistindo. Pode ser que a pessoa continue, pode ser, mas é muito mais provável que a pessoa acabe associando aquilo a uma situação desagradável. Então, para publicar o conteúdo, se for em fio ou até um tweet único, evitar fazer só com texto. Sempre coloca uma imagem legal, você pode colocar até 4 imagens em cada tweet. Essas imagens são um bônus para que a pessoa prenda a atenção ali, como eu já tinha falado lá atrás. Então, quando você escolhe uma boa imagem, no caso de um fio, né? Se você escolhe uma boa imagem para o primeiro tweet, que é o primeiro que a pessoa vê, que para o resto ela tem que clicar ali para expandir,
esse primeiro tweet com uma boa imagem, a chance desse fio ir longe, alcançar muita gente é muito grande. Então, não perca o bonde do primeiro tweet, assim, coloque o texto mais otimizado possível, mais explicado possível, com uma imagem que chame bastante. Não é para fazer clickbait desonesto, é para colocar uma imagem interessante, bonita, que tenha a ver com o que você está falando ali. Às vezes pode ser uma imagem só com texto, que eu vou até dar um exemplo aqui. São 3 fios aqui que fizeram bastante sucesso. Uma da Roberta, que ela colocou essa imagem de um buraco negro. Quem não ama buraco negro, não é mesmo? Quem não ama um buraco negro? Quem não morre de curiosidade de saber o que acontece ali? Esse é um dos temas mais populares de astronomia, buraco negro. O do meio é um texto, como eu falei, né? Quando saiu aquela notícia de que tinham encontrado fosfina em Vênus, disse que isso poderia, talvez, quem sabe, significar a presença de vida em Vênus. Eu fiz aqui, a imagem é só um vida em Vênus, com um ETzinho ali e um Vênus lá atrás. Isso é uma imagem que fez bastante sucesso, assim, né? Acabou sendo um chamariz interessante para a pessoa querer, além também de que a notícia estava bombando, então isso ajuda muito também. E esse outro exemplo aqui da Ana, ela usou 3 imagens separadas, mas são imagens que dão um contexto muito interessante para o que ela está querendo falar, né? Então as pessoas entendem que, nossa, então nessa época aqui, se eles estivessem olhando de lá para cá na galáxia, eles iam estar vendo a gente assim, sabe? Se algum morador lá de Andrômeda estivesse olhando, observando a Terra, eles iam enxergar os homens da caverna, né? Porque, enfim, você enxerga a luz que chegou até lá e que viajou, enfim. Então, assim, você escolher essas imagens para o primeiro tweet é muito, muito, muito importante. Muito mais imagem e GIF do que você colocar um vídeo, por exemplo. Então, um outro conselho que eu dou é para ter muito cuidado com techniquez, isso não só para Twitter, mas para divulgação científica no geral, principalmente se o seu público é um público mais abrangente, não é um público, por exemplo, já de graduação, que já tem um conhecimento prévio, técnico do tema que você está falando. Então, pelo menos para as pessoas que estão no meu projeto, eu sempre falo para ter muito, muito cuidado com isso, para simplificar ao máximo, lembrar que, no caso do nosso projeto, pelo menos, o que a pessoa está lendo ali é uma porta de entrada, a pessoa está ali, é no Twitter, gente, sabe? Ela não está fazendo uma graduação ali no Twitter, sabe? Se ela tiver mais interesse naquele assunto, ela vai buscar outras fontes, ela vai se adentrar ali naquele assunto para ler mais. Então, simplifica mesmo. Tenha cuidado com a simplificação, porque às vezes a simplificação é perigosa, né? Você pode acabar distorcendo completamente um conceito científico. É só ter bom senso ali também, tem um equilíbrio entre o bom senso e a simplificação. E é isso, sabe? Entender que, pelo menos nesse caso, para a gente que está falando no Twitter, é uma porta de entrada. Você não precisa de tanto rigor, assim, para definir alguma coisa, sabe? É uma porta de entrada, sabe? Então, outra coisa também que é interessante pensar é a opinião de quem importa. Principalmente para quem tem professores na rede, que segue, que não segue, tem algum colega, algum veterano, alguém que trabalha junto. Lembrar que o público, lógico, dependendo do seu objetivo também, é um público mais leigo, como eu disse, é um público que provavelmente nunca estudou sobre o assunto do que você está falando, que você não está escrevendo para os seus professores, né? A não ser que essa é uma questão também, que você, enfim, se tiver algum professor que você tenha medo daquele professor ler o que você está escrevendo e encontrar algum erro, nada te impede, né, de bloquear esses professores do seu perfil para que eles não leiam o que você está falando, né? Enfim, essa liberdade aí, né? Se você tem medo da opinião, pelo menos no começo, depois desbloqueia, sabe? E assim vai. Lembrar também que bom humor não faz mal a ninguém. Se você conseguir, se por acaso ali você tiver um assunto que te permite trazer bom humor, e você arrancar uma risada de quem está lendo ali o seu conteúdo, provavelmente a pessoa ela vai querer ler mais e vai querer voltar e vai, enfim, começar a te seguir e tal. Lógico que tem assunto que não dá para inserir bom humor, como, por exemplo, falar, sei lá, de índices de morte de Covid. Não tem graça você colocar meme no meio, gente, pelo amor de Deus, né? Mas se você está falando de um assunto que te permite trazer uma piadinha, colocar um meme, sabe? Botar alguma coisa engraçadinha, uma frase pronta ali, que o pessoal está acostumado a falar no Twitter, que tem um monte de frase pronta, é garantia de um pouco mais de sucesso, né? E não ser o chatão do rolê, porque você pode colocar um meme lá, mas cuidado também para não fazer nenhuma piadinha preconceituosa, colocar um meme de super mau gosto, enfim, esse tipo de ação, assim, afasta, né? Às vezes você
tem até algum problema também com o algoritmo e tal, que vai te recomendar menos. Então, é ter cuidado também com essa sua postura. Se o seu objetivo é alcançar bastante gente, você levar a palavra da ciência adiante, se esse é o seu objetivo, tome cuidado com ações que podem restringir esse seu alcance, né? E não usar palavrão e tudo mais, enfim, como é o que eu vou falar agora, né? Porque dependendo da rede social, ela restringe também o seu alcance, né? Se você usou palavrão e tal. E os pais também podem ficar chateados se tiver um filho ali de 15, 14 anos lendo e por acaso passar e ver um palavrão ou uma imagem que, enfim, né, o pai não gosta, a mãe não gosta do filho tá vendo ali na internet. Outra dica importante é que você não precisa ser o professor Pasquale, mas tome cuidado com o seu português. Infelizmente, descredibiliza se você comete muitos erros de português, se você fala muito errado. Às vezes até um typo, você sabe escrever aquela palavra, mas você escrevendo rapidão ali, digitou errado no teclado ou no celular. Infelizmente, descredibiliza, as pessoas tiram o crédito do conteúdo que você está falando e a pessoa nem escreve direito, não vou confiar no que ela está falando, sabe? A pessoa nem se deu o trabalho de, sei lá, corrigir o erro de digitação, eu não vou confiar no que essa pessoa está falando. Acontece, sabe? Então, assim, se você escrever a sua thread, eu vou até falar mais adiante como você pode escrever essa thread sem fazer burrada, que eu já fiz, você passar ali no corretor ortográfico antes de postar, não vai te fazer mal, sabe? É um passo a mais ali. Se você já estiver escrevendo, por exemplo, no Google Docs ou no Word, o que você digitar errado ali, ele já, né, sublinha ali, então você já sabe que pode corrigir aquela palavra. Outra coisa que também é para lembrar que é um Twitter, não é um paper científico, eu sugiro que ali no último tweet, se você estiver fazendo um fio, você possa colocar ali leituras sugeridas. Por exemplo, se você quiser saber mais sobre esse assunto, aí você coloca, sei lá, uns 2 ou 3 links ali para a pessoa se aprofundar, falar, né, ler um pouco mais, ou um vídeo daquele tema, de alguém que você conhece, que seja confiável também. Ou você pode colocar as fontes do que você falou, mas não precisa ser tão rígido assim com relação à fonte, no sentido de indicar a fonte, de colocar ali a citação no meio do tweet, porque isso não faz muito sentido. Como eu disse, é Twitter, não é um paper. Você tem que ter cuidado com o conteúdo que você está colocando, mas o rigor que você vai colocar a citação de fonte, como eu disse lá, o techniquez, sabe, o jargão, você tem que ter muito cuidado. É só Twitter, né? Simplifica. Medir também as suas palavras, no sentido de que são 280 caracteres, então tenta pensar nesse texto em blocos e que mídia que entra a cada 280 caracteres. Então, se você está falando de um gráfico, de uma relação tal lá, então você pode aproveitar disso e já colocar o gráfico embaixo, né? Então, o que eu sugiro, como eu já até comentei, é você escrever esse texto antes num Word ou num bloco de texto, que vá salvando automaticamente, do que você escrever diretamente no Twitter, porque a tentação é essa, é mais rápido, eu vou abrir aqui já o navegador, vou pegando e colocando um tweet embaixo do outro. Olha, eu já perdi conteúdo maravilhoso, assim, então lembrando que antigamente eram só 140 caracteres, né? Agora hoje outra são era. 280. Bem-vindo à modernidade. Eu vou pedir para você acelerar um tiquinho, que a gente tem mais 5 minutos para Tá poder... bom. Tá a bom, Melanie já chegou, ela está esperando aqui a gente já. Tá ótimo. Estamos chegando no fim. Então, a parte 3, que eu vou falar um pouquinho só dos erros previsíveis e como talvez evitá-los. Cuidado para não tropeçar na armadilha do ego, né? Fazer divulgação científica pode mexer com o seu ego. Fica atento a isso. Acontece muito das pessoas chegarem elogiando muito o que você está falando, dizendo que você é maravilhosa, que você sabe tudo. Cuidado com isso, tá? Cuidado, porque, enfim, não somos deuses. No caso, eu sou cientista, mas, enfim, eu digo assim que muita gente acha que cientista é gênio, e, enfim, não tem nada disso, né? A gente sabe que somos pessoas normais, como todas as outras. Então, ter muito cuidado com essa questão do ego, com essa falsa sensação de endeusamento, né? Ter autoestima forte é legal, mas cuidado com isso ali na prática da divulgação científica. Descer da torre de marfim é legal também, no sentido de que tudo bem você ser uma autoridade no assunto, no caso de um cientista fazendo divulgação científica, mas ser acessível ao público, ser simpático ali nas interações ajuda muito. A pessoa não fica com medo de perguntar, não fica com medo de te indicar, de te marcar em algum lugar. Isso é legal. Tudo bem se você quiser
fazer uma divulgação científica um pouco mais do sentido de cima para baixo, né? Como se você fosse ali o portador do conhecimento, passando para os pobres súditos ali embaixo. Você pode ter essa postura também, é uma escolha de cada um, mas esteja atento com o tipo de reação que você vai ter das pessoas também, né? Ainda mais se você cometer um erro algum dia. Os haters vão aparecer, saiba disso, vão aparecer, trolls vão aparecer, ainda mais quando você tiver um perfil que está crescendo e tudo mais. Se você é uma mulher falando de ciência, geralmente aparece mais gente questionando o que você está falando, ainda mais se você é uma mulher em exatas como eu, aparece muito comentário sexista. É difícil dar um conselho nesse sentido, eu posso dizer o que eu faço, que geralmente eu ignoro e bloqueio. Bloqueio, eu não bato boca. Então, como eu disse, quanto maior o alcance, mais zumbi vai aparecer. Se o seu perfil crescer muito, vai aparecer mais troll, mais hater. Se sua thread viralizar, vai aparecer mais hater, vai aparecer mais gente esquisita, porque você acaba que fura a bolha ali, né? Estatisticamente vai aparecer mais gente com uma postura esquisita, que você, enfim, mantenha a cabeça fria, não faça o jogo da pessoa. Errar é humano, você vai errar, em algum momento você vai errar. A gente erra. Se for o caso, fazer uma retratação mais rápido possível, se desculpar pelo erro que cometeu, né? Então isso é uma das importâncias também de você manter ali sempre uma carinha de perfil humanizado, que você é uma pessoa normal que está fazendo aquele conteúdo. Se você cometer um erro, poxa, eu sou uma pessoa, né? Mas se você se porta ali como um deus da ciência, você não pode cometer erros. Então, como eu disse, se você cometer um erro o mais rápido possível, ou apagar o tweet e postar novamente com informação corrigida. Lembrar que se isso acontecer, quando acontecer, não é o se, é quando acontecer, o seu emocional vai ficar abalado e é normal, você vai se perguntar o que você está fazendo da sua vida, por que você está se aborrecendo fazendo divulgação científica, você está fazendo tudo errado. Gente, isso passa, acontece, todo mundo que se expõe em rede social, que começa a ter muito seguidor, muita gente interagindo, vai passar por isso, é normal, relaxa, só deixa a poeira baixar que as coisas voltam ao normal. Polêmica é uma faca de dois legumes. Então, assim, cuidado com assuntos muito polêmicos, ainda mais se for um assunto que está quente, bombando na mídia, mas se é um assunto também que você não domina muito, mas você quer surfar ali na onda, cuidado. Eu, por exemplo, evito falar mal de astrologia, é um clichê muito grande nas pessoas da minha área querer falar mal de astrologia, não sei o quê. Eu acho que esse tipo de postura só exclui as pessoas, afasta a gente que poderia gostar do meu conteúdo, que poderia se aproximar do que eu falo. Então, eu, por exemplo, eu prefiro evitar esse tipo de pauta polêmica, mas é de cada um, né? Então, quando acontecer o dano, porque em algum momento ele pode acontecer, como fazer esse controle de danos, né? Se você não for apagar esse post que está viralizado ali, que está dando muito problema na sua cabeça, que estão te marcando, que estão, sei lá, polemizou geral ali, se você não for apagar, porque, enfim, talvez não tenha sido um erro, tenha sido uma coisa que só viralizou, porque alguém, enfim, não gostou do que você falou, algum perfil grande foi lá e compartilhou, você silencia as notificações. Se você está recebendo ataque, fecha as suas DMs, botar só para quem você segue, né, conseguir te mandar. Fechar o perfil mesmo ali, se for uma coisa que está bombando muito, perdeu o controle, você fecha o seu perfil, né, você pode botar o cadeadinho ali, se é só para ser um perfil fechado, né, em vez de um perfil público. Se for necessário fazer uma retratação, como eu disse, fazer ao reabrir o perfil, pode ser antes ou pode ser depois, mas só que se você fizer antes de reabrir o perfil, poucas pessoas vão ver sua retratação, né? E se tiver realmente muito bizarro, tiver vazado para outras redes, porque às vezes sai do Twitter, vai parar no Instagram, vai parar no YouTube, alguém dá um print, enfim. Tira as notificações, não pira, saúde mental em primeiro lugar, isso pode acontecer, quem está sujeito a esse tipo de criação de conteúdo sabe que isso pode acontecer. Delimite também onde é o seu espaço. Então, se chegar perguntas de outras áreas, não tente responder. Se você não sabe o que está falando, indique outras pessoas que podem responder, indique um link, um vídeo de alguém que você confia. Fala, olha, essa área eu não domino, mas você pode encontrar as respostas se pesquisar isso em tal determinada área do conhecimento, ou algum link lá interessante. E o perfil público? É bagunça? Só porque o seu perfil é público, então você tem que aceitar todos os tipos de crítica que chega no seu perfil? Tá, seu perfil é público, eu posso falar o que eu quiser aí nas respostas dos seus tweets. Não é bem assim, né, gente? Hoje em dia, a nossa identidade virtual, ela se mistura com a nossa identidade real, aqui no mundo real, né? Então, a internet é a vida hoje, assim, no sentido de que não existe mais a vida moderna, pelo menos da nossa geração para os mais jovens, não existe mais mundo online e offline, é tudo uma coisa só.
Então, eu vejo um perfil, ou no Instagram, ou no Twitter, enfim, como um espaço nosso. Tipo, o meu perfil é meu espaço. Então, se vem uma pessoa me agredir no meu espaço, eu sinto como se fosse uma agressão, um assédio mesmo, uma pessoa me xingando na rua, como se fosse isso, sabe? Então, isso, lógico, isso é uma visão minha, você pode discordar disso. Eu sei que muita gente acha que se o perfil é público, então você tem o direito de falar o que quiser para aquela pessoa. Lógico que depende de político, depende de uma questão muito grande. Eu estou falando no meu contexto, tá? Então, assim, ter consciência de que você está no seu direito de se sentir chateado se alguém veio falar, fazer uma crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva, que você não pediu. Você tá certo em se sentir chateado e bloqueia essa pessoa se você não gostou. Enfim, evitar bater boca, e é o seu espaço, você está ali para falar o que você veio falar, você tem um propósito, é o seu espaço, sabe? Não caia nessa de que seu perfil é público, então você tem que aguentar tudo, não. Você não tem que aguentar tudo, é o seu espaço. Então é isso, gente. Então, para quem gostou do meu projeto e quiser ler um pouco mais, eu deixo esse link aqui em amarelinho, tá lá no meu site, o que é o meu projeto, o que é AstroThread BR, tem um guia de como fazer, um pouco disso que eu falei tá lá em detalhes também. Tem outras questões lá também de alcance, quem tiver curiosidade de saber pode entrar nesse link aí. Eu super recomendo e agradeço a atenção de vocês. Incrível! Eu acho que foi uma apresentação que foi até para além do Twitter em si, né? Acho que muita coisa que você falou aí é muito útil para divulgação científica em qualquer rede social. Então, seja você ali no Instagram, seja você aqui no próprio YouTube, no podcast, questão da linguagem, questão de como você deve se portar. Acho que foi muito legal, o pessoal tá agradecendo ali no chat. Fico feliz. A gente tá bem satisfeito. Lucas. Vocês veem que, primeiro, meu áudio tá bom? Tá bom. Tá bom. Beleza. Vocês veem que eu fico anotando aqui, mas é porque eu fico pegando palavras-chave que vocês vão falando. Então, eu peguei aqui inspiração, né? Muita gente falando que essa questão de você ter criado a Thread foi uma inspiração para muita gente começar também. A gente não tinha grandes referências no Twitter, ou pelo menos não acompanhava tanta gente assim, e ela cresceu muito. Então, com essa questão das hashtags, a forma de fazer networking, eu achei muito interessante, e depois a gente vai bater um papo, tá? Sobre isso. Tá bom. Eu anotei a maioria das perguntas de todo mundo aqui, tá? E agora a gente tem a Melanie, que acabou de... Na verdade, ela já estava aqui há um tempinho. Agora vamos colocar ela aqui. Olá! Olá! Olá, palmas pra Geisa, muito lindo. Obrigada. Obrigada. E aí, Melanie, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso evento, seja bem-vinda à semana. Como é que você tá? Tô bem, bastante feliz, saindo de evento da premiação das mulheres na ciência, agora entrando nesse baita evento aqui de vocês, então tô tri feliz de poder estar participando aqui. Show! Muito bom, parabéns, inclusive, aí, foi convidada para participar do evento de Mulheres na Ciência, por isso que não pôde participar aqui mais cedo, mas estamos junto. Você trouxe alguma coisa para apresentar, igual a Geis, ou você vai só falar mesmo? Eu trouxe só alguns slidezinhos para ilustrar alguns pontos do que eu quero comentar sobre fazer divulgação no Twitter e como isso está se tornando algo super interessante para quem principalmente está querendo iniciar na divulgação científica. Então, vou só compartilhar aqui rapidinho algumas coisinhas só para nortear um pouco a minha fala. Não quero chover muito no molhado, porque a Geisa já fez uma fala brilhante aqui. Então, vou tentar seguir por um outro caminho assim também. Beleza. Mel, antes de você entrar aí na sua fala, deixa eu só relembrar algumas coisas para o pessoal que está aqui no chat, se alguém chegou agora. Hoje é o nosso segundo dia da Semana da Divulgação Científica. Ontem a gente falou sobre Instagram, com 2 super convidados também. E hoje nós estamos falando sobre Twitter, amanhã YouTube e na quinta-feira podcasts. Então a gente tem muitas horas de evento aí ainda. A Melanie vai falar agora. E lembrando, tem uma lista de presença para quem quiser receber um certificado, caso você participe de todas as lives, ou a maioria das lives. A gente está definindo ali se vão ser 3 lives ou 4 lives mesmo para poder emitir o certificado, mas assine a lista de presença para você receber um certificado e participar do nosso sorteio aqui. Hoje, quem estava aqui ontem sabe que teve um brinde, né? Hoje são 2 brindes que a pessoa vai ganhar. Então, assinem a lista de presença. E bora lá, Mel. Bora lá então, vou pedir aqui só para... Botei já a apresentação aqui aí, grande. Valeu, Isso. pessoal. Eu vou parar de ver vocês, porque agora eu vou colocar em tela inteira, então
Só me Beleza. avisem se qualquer coisa não estiver passando, o Mark tropeçar nos fios de novo, enfim, me avisem, tá? Fica tranquila, estamos aqui. Bueno, pessoal, então, muito prazer, para quem não me conhece, meu Não nome tá é em tela Melanie. inteira não, Mel. Ixi, eu Desculpa. botei já, mas não foi, então. Dá uma olhadinha. Agora foi? Não? Não. Não, deve Tá, ter então deixa nas eu... configurações do PowerPoint. Aham, às vezes acontece, né? Não é o ideal, mas acontece. Enquanto Tá isso, ótimo. pessoal, só lembrando aqui que a gente tem um grupo no Telegram, né? A gente mandou o mapa mental da live de ontem, um resumo da live, tudo que foi discutido. A gente tem feito esse trabalho aí também. E para vocês terem acesso ao link do Telegram, tá aí no chat também, já mandei, Segredos da Divulgação Científica. Entrem lá que eu também estou fazendo lives gratuitas para vocês, então toda semana a gente está fazendo esse trabalho. A ideia é formar mesmo, entender um pouco melhor como que cada um de nós pode fazer divulgação científica dentro das nossas possibilidades. Beleza? Ô, Lucas, rapidinho, o pessoal tá perguntando se são duas listas. Teve uma lista ontem de presença e tem uma lista hoje de presença. Então é só uma lista de presença, assine apenas uma vez. Vamos lá. Agora tá aparecendo, Uma Mel. lista por dia, né? Uma Tela lista por inteira? dia, Tudo isso. certo? Uma lista por dia. Agora tá a tela inteira. Show. Então, pessoal, como eu estava falando, meu nome é Melanie, mas a maior parte das pessoas me conhece por Mel, porque é mais fácil até, inclusive, de falar, né? Então, vai ser um prazer imenso para mim poder estar dividindo esse espaço com os guris do Olá Ciência, com a Geisa, para falar um pouquinho sobre a divulgação científica nas redes sociais e, principalmente, por que nós precisamos estar nelas, né? Então, antes de mais nada, só me apresentando um pouquinho, para vocês saberem de que buraco eu saí. Eu sou pesquisadora, sou biomédica, formada pela URGS. Eu fiz mestrado e doutorado em neurociências também pela URGS e hoje eu faço pós-doc em bioquímica lá. E desde sempre eu venho fazendo pesquisa e foi a partir de 2015 que eu comecei a dedicar boa parte do meu tempo de pesquisa para a divulgação científica também. E então era muito mais focado para divulgações no presencial. Eu participei muito de todas as edições, basicamente, de Porto Alegre do Pint of Science, na Semana Nacional do Cérebro. Então, eu sempre estive envolvida nessa parte da divulgação presencial com um público, normalmente um público pequeno, né? Que fica ali, então, interagindo contigo, falando com uma linguagem corporal também, não só com a verbal. Então, é uma outra forma de fazer divulgação científica na minha concepção. Mas foi em 2019, basicamente para a virada de 2019 de 2020, que com o acometimento da pandemia, principalmente no que estava rolando ali no exterior, que eu senti a necessidade de me voltar para as redes sociais, não só pela questão da necessidade do distanciamento social, de ficar em casa o máximo possível, né, frente a esse desafio novo que nós estávamos enfrentando e seguimos enfrentando, como também que eu percebi que as redes sociais estavam também sendo um ambiente muito importante de compartilhamento de informação. Eu, particularmente, já usava, enquanto pesquisadora, em anos anteriores à pandemia, para acompanhar trabalhos dentro da minha área de estudo de pesquisadores internacionais que andam e viram e publicam no Twitter antes de publicar o artigo, né? Comenta ali um pouquinho dos resultados do que eles estão fazendo antes mesmo de sair o artigo. E agora, com a pandemia, a gente observou que isso se intensificou muito, que o Twitter, principalmente, se tornou uma rede social de discussão. Então, não é algo estranho a gente se deparar num tweet onde vários dos comentários são cientistas discutindo entre si aquele assunto, muitas vezes não concordando, muitas vezes trazendo diferentes pontos de vista, mas ali nós estamos presenciando uma discussão científica, né, que deve ser respeitosa, deve ter argumentos sólidos e se basear em ciência. E, infelizmente, nem sempre é assim. Porém, na grande maioria das vezes, a gente vê discussões de alta qualidade e agora a gente também vê discussões que estão também acessíveis para o público que não é familiarizado com a ciência, graças aos divulgadores científicos. Então, focando no Twitter, essa rede cresceu muito, muito durante a pandemia. Se tornou esse lugar de discussão, como eu comentei, mas também um lugar para a gente compartilhar não só dados de artigos que recém saíram, mas conteúdos dos mais diversos, das mais diversas áreas, principalmente também fora do assunto pandemia, apesar de que esse assunto se tornou realmente um dos assuntos mais comentados, né, ou com maior frequência durante esse período. Então,
por meio de métricas de pesquisas que redes como o Science Pulse, que é uma rede maravilhosa, realizaram ao longo desse período, a gente observou, por exemplo, a partir desses dados, como a ciência floresceu no Twitter, né? Basicamente em meio ao caos, né? Porque o Twitter também é uma rede social onde, infelizmente, se circula muita desinformação. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente encontrou um ambiente sólido para fazer essa ciência aflorar dentro dessa rede social. Então, essa análise do núcleo, em parceria com o Science Pulse, revelou que a gente teve um aumento no engajamento diário de perfis que estavam voltados para a divulgação científica, principalmente ali no início de 2020, no período de 2020. Então, a gente vê na linha de tendência um crescimento desse engajamento, seja por curtidas ou por RTs, compartilhamentos que se faz no Twitter, desses divulgadores, em que muitos perfis também aumentaram seu engajamento, e aqui alguns dos perfis que foram monitorados pelo Science Pulse no período, né? E é muito interessante porque a gente, logo no início, teve grandes nomes da divulgação científica que nós temos até hoje, abrilhantando essa rede social, como o Átila, que cresceu muito também dentro dessa questão da divulgação de informações da pandemia, mas o Átila fez uma coisa que eu acho que foi a coisa que mais me marcou, assim, de toda essa minha trajetória e observação na divulgação científica. O Átila, ele descentralizou essa divulgação científica. Ele fez um papel muito importante em divulgar perfis que também estavam fazendo divulgação nesse período e estimular com que as pessoas buscassem informação nesses perfis também. Então, essa é uma característica que eu particularmente prezo muito dentro da divulgação científica, que é essa descentralização do conhecimento. O conhecimento, ele deve permear todas as esferas, de todas as pessoas, de todos aqueles que quiserem estar abertos para receber esse conhecimento e compartilhar ainda mais conhecimento. Então, essa questão da descentralização foi importante para trazer novos divulgadores científicos dentro dessa esfera da pandemia, no caso, mas também de essas pessoas que ganharam visibilidade ampliarem novas pessoas também, novos perfis, criando uma rede de apoio, uma rede de partilhas, uma rede que colabora e cresce junto. Recentemente, eles fizeram uma nova pesquisa e publicaram aqui no dia 23 de setembro desse ano mesmo, como os cientistas preencheram uma lacuna, um vazio muito importante que a gente observou na pandemia. Infelizmente, a gente viu em situações bizarras, onde a gente não poderia, nesse caso, recomendar um site oficial de uma organização oficial do governo, por exemplo, porque aquele site estava compartilhando uma informação que não estava correta. Então, isso foi uma coisa também que me marcou muito, que eu particularmente fiquei muito envergonhada de, muitas vezes, não citar o site do Ministério da Saúde para o consumo de certas informações científicas, porque a informação não estava curada naquele lugar. Então, isso foi um exemplo, né, que aconteceu comigo e com outros colegas meus, mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente viu uma lacuna muito grande na discussão de vários assuntos, principalmente ali no início da pandemia. E muitos desses assuntos eram pertinentes para a construção de uma ideia do que a gente deve fazer nesse período, do que a gente deveria, enquanto sociedade, engajar para que essa situação não piorasse e resolvesse o mais rápido possível enquanto a gente buscava uma vacina ou até mesmo após a vacina ampliar essa vacinação. Então, os cientistas tiveram um papel muito importante no Twitter, os divulgadores científicos engajaram muito intensamente para trazer como pauta essas questões e preencher essa lacuna que muitas autoridades deveriam, em primeira mão, ser aquelas que, né, portavam esse tipo de notícia. Então, a gente vê por uma métrica de temperatura que eles realizaram, onde temperaturas mais altas seriam aquele assunto que foi muito discutido, né, aquele assunto quente do momento. Então, a gente vê que teve momentos durante esse ano em que muitos assuntos se tornaram muito quentes graças a esse engajamento que divulgadores científicos fizeram. E isso teve uma repercussão no comportamento das pessoas. Isso teve uma repercussão no entendimento das pessoas sobre a situação que elas estavam vivendo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, ali entre janeiro e fevereiro, todo mundo lembra daquela imagem marcante da primeira aplicação, da primeira vacina aprovada contra a Covid aqui no Brasil, na primeira profissional de saúde.
Então, aqui foi um tópico que foi amplamente discutido durante todo aquele período do mês, foi muito engajado, foi um momento de celebração, de alívio e de trazer para as pessoas a perspectiva de que estávamos começando a construir, finalmente, nosso caminho para a saída da pandemia. Logo ali em março, até mais ou menos meados de maio, a gente teve, infelizmente, uma escalada na média móvel de óbitos, principalmente ali após o carnaval. Se vocês lembrarem também, foi um momento onde a gente também viu, dentro desse período, o surgimento da variante Gama, a famosa P1, né? E isso trouxe um novo cenário muito complexo para o Brasil como um todo. Então, foi bastante complicado, a gente precisou fazer um engajamento muito grande sobre as medidas mitigatórias, conscientizar as pessoas de que mesmo com a vacinação tomando segmento, os vacinados precisavam ainda seguir usando máscara, precisavam ainda fazer o distanciamento físico, e assim deu-se a sequência, né? No meio disso, aproveitamos oportunidades para conscientizar sobre as vacinas, não só as vacinas da Covid, mas vacinas diversas. O Brasil coleciona 200 anos de história de vacinação, 200 anos de sucesso de vacinação, sendo referência mundial pela erradicação, mas também controle de muitas doenças que por muitos anos não ouvimos falar, mas infelizmente estamos começando a ouvir falar sobre elas de novo porque as coberturas vacinais estão baixas. Então, foi um momento importante também para trazer essa perspectiva de conscientização para as pessoas. E ali em junho, a gente teve a famosa Copa América no Brasil, a Copa que nunca deveria ter acontecido, na verdade, que foi também um tópico bastante discutido nesse período, justamente questionando como a gente faria uma Copa que envolveria aglomeração, trânsito de pessoas de outros países, inclusive, com uma testagem que não é eficiente aqui no país, sendo que a gente ainda estava vendo os reflexos daquela escalada da média móvel de óbitos dos meses anteriores. Então, esse assunto também foi amplamente discutido, e também a comunidade científica ganhou uma participação importante, principalmente nos assuntos de cunho científico que eram apresentados na CPI da Covid. E um dos assuntos que foi bastante comentado pela comunidade científica foi o depoimento dos irmãos Miranda na CPI, mas com certeza a gente teve muitos outros momentos onde houve um engajamento muito grande, principalmente quando pessoas muito relevantes para a divulgação científica, como a própria Natália Pasternak, tiveram lá na CPI abrilhantando esse momento, trazendo informações relevantes que precisavam ser partilhadas naquele momento em defesa da ciência. Então, também foi um momento onde muitos colegas se manifestaram, se posicionaram, tiveram todo um engajamento relevante para isso. Então, aqui são só alguns exemplos de como a gente, a partir de métricas, observou o crescimento do Twitter como uma rede de informação, uma rede de consumo de informação e de partilhas entre os divulgadores científicos e o público. E na minha humilde análise, isso tem um impacto relevantíssimo para a ciência como um todo. Porque uma vez que a gente tem muitas pessoas ali no Twitter se aproximando do divulgador científico, obtendo uma informação em primeira mão do cientista que estava envolvido naquela descoberta, usando, por exemplo, a ferramenta de tradução, que é muito boa no Twitter, por sinal. No momento em que a gente tem essa proximidade, a gente aproxima essas pessoas da ciência também. E isso, para mim, é uma pauta única e perene para toda a minha divulgação daqui em diante, que é aproximar as pessoas da ciência. Porque eu pergunto para vocês, a gente fala tanto sobre essa questão de que as pessoas precisam defender a ciência ciência está sofrendo ataque, precisamos que as pessoas nos ajudem a defender a ciência. Mas vocês defenderiam algo que vocês não conhecem, que vocês não são familiares? Como é que as pessoas vão defender algo que elas não são familiares? Então, essa aproximação da sociedade com a ciência cria pontes para mais isso também, para que as pessoas tenham a ciência como um elemento familiar de suas vidas. A ciência não é aquela pessoa chata que está me dizendo coisas que eu não quero ouvir e muitas vezes contrárias ao que eu penso. Não, é aquela amiga que dá o conselho sobre qual é o melhor caminho para se tomar dentro de uma situação extremamente difícil. Qual é o melhor caminho de perceber como a realidade está se transformando ao nosso redor e qual é a melhor forma de nós nos transformarmos para essa realidade também. Ela é aquela pessoa que vai virar para nós e dizer que aquele caminho é bastante promissor,
aquele caminho é um caminho onde, ao ser trilhado, vai te levar a um sucesso, a novas descobertas, a novas oportunidades, mesmo parecendo difícil e muitas vezes não parecendo tão bonito. Mas é aquele caminho que te dá aquela ótica, aquela lente da percepção mais próxima possível do que está ao nosso redor. Então, quando as pessoas entendem que a ciência não é a portadora das más notícias, e sim a portadora das notícias reais, das notícias que mais se aproximam da nossa realidade, elas passam a entender a relevância que a ciência tem dentro desse contexto. Elas passam a entender que aquilo faz parte, deve fazer parte de sua rotina para suas tomadas de decisão. E da mesma forma, essas pessoas vão cobrar das autoridades públicas que se baseiem em ciência para realizar políticas também baseadas em evidência. Então, isso é muito importante e eu tenho bastante convicção que nas próximas eleições as pessoas vão se atentar para duas coisas. Primeiro, o meu candidato, quais são as pautas de ciência do meu candidato? O que o meu candidato pretende fazer para estimular a ciência no país? E a segunda, acho que algumas pessoas, pelo menos, vão ter o exercício de imaginar o que esse meu candidato faria se nós estivéssemos numa crise sanitária global? Como é que ele se comportaria, né? Porque eu acho que agora realmente passou a ser uma questão importante e decisiva na hora da gente votar. Como é que esse nosso candidato teria, como é que seria o comportamento dele, as ações dele, se a gente passasse por uma crise que precisasse de tomadas de decisões difíceis e também um apoio muito forte à ciência. Então, acho que isso foi muito interessante e o Twitter teve um papel importante nisso. Eu não quero chover muito no molhado, porque eu já vi que a Geisa trouxe muitas informações relevantes sobre alguns caminhos para a gente fazer divulgação científica no Twitter, e inclusive anotei alguns para mim também, mas eu queria adicionar um ponto aqui sobre como a gente poderia falar com pessoas que muitas vezes vão estar ali comentando coisas ruins no nosso conteúdo, ou muitas vezes vão estar, inclusive, desmerecendo o que nós estamos fazendo. Então, não existe um caminho único nem correto, mas, na minha experiência, eu vou compartilhar algumas situações que, para mim, deram certo. A primeira é usar uma comunicação não agressiva, sempre. Mesmo se a pessoa estiver te detonando e detonando as pessoas que tu ama ali naquele comentário, não use uma linguagem agressiva, não engaje no ódio, nunca. Então, esse ponto já quebra um pouco a argumentação da pessoa, porque no momento em que tu tá respondendo educadamente, fica estranho para aquela pessoa continuar engajando naquilo, mesmo que ela queira muito e mesmo que ela siga fazendo isso. A segunda coisa, que eu acho que é o que a Geisa comentou e é muito relevante, é prioriza essa saúde mental, né? Se aquela discussão tá te fazendo mal e tu não tá no momento legal para estar ali, silencia aquela conversa, silencia aquela pessoa, fecha o Twitter, desinstala do seu celular, dá um tempo para tu respirar, porque como é que nós vamos ajudar ou engajar em discussões que podem ajudar alguém se a gente não nos ajudar primeiro? A gente tem que estar bem para fazer esse tipo de coisa. Então, isso é um ponto importante também. Mas, para mim, essa linguagem não agressiva é essencial. É uma ferramenta muito aliada para quebrar, principalmente pessoas que estão usando uma linguagem agressiva com a gente. E a segunda dica que eu gostaria de passar é sobre ser empático. É sobre entender que muitas vezes ali tem uma pessoa que está insegura, tem uma pessoa que recebeu agora no WhatsApp uma mensagem bizarra e que deixou ela morrendo de medo da pessoa que ela mais ama adoecer e acabar precisando hospitalizar. Tem um ser humano ali que muitas vezes está tomado pelo medo e não consegue enxergar ou analisar logicamente as situações que ali estão. Eu me deparei com isso hoje, de um seguidor me marcando num negócio completamente desesperado, sendo que no mesmo tweet já estavam algumas explicações que não precisava daquele desespero. Então, muitas vezes isso acontece porque a gente está tão ansioso vendo que a situação está melhorando, mas às vezes tem alguns pontos que necessitam da nossa atenção, que a gente tenta debater e dizer que precisamos focar ainda nisso para que não piore as coisas e tudo mais, que deixa as pessoas ansiosas disso não tá passando nunca, né? Mas está melhorando, vai passar, e é importante a gente ter essa comunicação empática com as pessoas também, entender que tem pessoas reais por trás ali, compartilhando seus medos, seus anseios, então é muito importante que a gente também saiba ouvir, né? O divulgador precisa também saber ouvir.
Eu trago muitas dessas pessoas para a DM justamente para criar um ambiente onde elas possam me falar aquilo que as deixa insegura, aquilo que dá medo a elas e por que elas acham que aquilo que elas estão compartilhando é correto. O que levou elas a concluir aquilo. Então, eu tenho alguns exemplos, 2 principalmente, onde, ao fazer isso, eu tive 2 momentos muito legais, assim, de estar fazendo divulgação científica no Twitter. O primeiro deles foi quando eu estava ainda ali em 2020, por aí, meio de 2020, e eu tinha um hater, assim, que era claramente do meu fã-clube de haters. Ele comentava tudo que eu postava, me xingando, assim, no mais baixo nível, por ser mulher, por ser cientista, por ser isso, por ser aquilo. E, enfim, fazia exatamente isso que eu comentei com vocês. Não engajava no ódio. E eu sempre pensava que, bom, ele está me trazendo essa informação que não está correta, então eu apenas vou responder de uma forma educada, com a informação correta, não necessariamente para ele. Mas eu sei que tem gente observando essa conversa, essa discussão, daqui a pouco alguém pode se beneficiar dessa resposta, né? Eu estava num dia bom, fui lá e respondi, e não engajei mais. Obviamente, teve um monte de resposta, né, me xingando de coisas ainda piores. E assim foi no dia 2, no dia 3, no mês 1, no mês 4. Foram muitos meses respondendo educadamente aquela pessoa. Chegou um momento em que essa pessoa parou de me xingar, porque ela viu que não ia dar em nada me xingar. E começando a questionar ela, né, passando a questionar ela na resposta sobre o que fazia sentido no que ela estava falando, trazendo um contra-argumento, inclusive das fontes que essa pessoa citava, de por que aquilo que ela está falando não faz sentido, essa pessoa começou a se questionar, inclusive. E moral da história, né, porque inclusive é uma história que abrange vários meses, essa pessoa hoje me segue, me respeita, ela segue comentando nos conteúdos. Porém, uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi que ela reconheceu, inclusive publicamente, que ela estava errada. Ela pediu desculpas publicamente para mim pela forma como ela me tratou e disse que tinha aprendido uma lição, que mesmo a gente não concordando em muitas coisas, nada justifica iniciar uma conversa com desrespeito. Nada justifica a gente debater ideias ou evidências à base do ódio. E muitas das coisas que eu falei, essa pessoa depois me disse que ouviu. Mesmo não comentando naquele momento, ela foi atrás, pesquisou e mudou algumas coisas do que ela pensava. A gente segue discordando da grande maioria das coisas, mas muitas discussões bem legais que eu tive foi com o meu hater. Então, foi bastante interessante isso. E a segunda coisa, né, que na verdade é um apanhado de várias mesmas coisas, foram mensagens de pessoas dizendo que eram negacionistas e hoje não são mais. Eu tenho muitas mensagens na minha caixa, tanto do Twitter quanto do Instagram, trazendo isso, e é algo extremamente gratificante, porque não é um mérito meu, não é uma coisa que eu fiz, é uma construção de muitos colegas, de muitos conteúdos que eu compartilhei, de muitos conteúdos meus que foram compartilhados. Então, eu acho que isso é uma coisa que toda a comunidade da divulgação científica deve se orgulhar, por entender que nós estamos, de fato, fazendo essa grande ponte entre a ciência e a sociedade. E trazendo também a mídia sobre essa perspectiva. A mídia como um elemento chave para dispersar ainda mais essa ciência. Hoje eu vejo muitos tweets meus sendo pauta de reportagens. Às vezes o jornalista nem me procura. Eu só digito meu nome no Twitter e acho várias reportagens que eu participei por tweets que eu escrevi. Então a gente está vendo que o Twitter também está se tornando uma fonte de referência para informações, por causa das pessoas que estão ali tendo cuidado de fazer a curadoria e comentar sobre essas informações. Então, essa ponte da ciência e sociedade, juntamente com a mídia, cresceu muito na pandemia, se fortificou, e eu espero que daqui em diante ela siga bastante forte para assuntos dentro e principalmente fora da pandemia, que a gente veja muitas Geisas, muitos Lucas, muitos Guilhermes falando sobre diversos assuntos da ciência na Globo News, no Jornal Nacional, nas bancas do jornal, quando a gente estiver passando, ver ali, olha só, essa pessoa eu conheço, essa pessoa eu interajo com ela, que a gente possa ver cada vez mais um espaço para que essas pessoas cresçam e tragam outras pessoas para crescer junto com elas. Então, para finalizar a minha fala,
eu queria ressaltar sobre como é importante fazer tudo o que nós estamos fazendo, como é importante que cada vez mais pessoas façam isso. A gente tem um céu imenso, onde várias estrelas podem brilhar, podem ter o seu espaço, podem ser admiradas, e uma brilhar junto da outra. Então, essa competição que muitas vezes é estimulada por algumas pessoas, ou às vezes é usada como pauta por outras, eu acho completamente desnecessário e secundário a relevância do que nós estamos fazendo, que é fazer com que a sociedade entenda a relevância das perguntas e respostas que nós, cientistas, estamos trazendo, estamos investigando, e que é o objetivo da nossa trajetória profissional, e o quanto isso influencia positivamente no progresso da sociedade. Então, acho que essa atitude de trazer a ciência como parte da rotina da sociedade é o que vai nos fazer enfrentar uma próxima pandemia de uma forma muito melhor, é o que vai nos fazer olhar para as threads de astronomia fascinados e tendo já um conhecimento que adquirimos por outras threads dentro do AstroThread Brasil. É justamente esse tipo de engajamento que vai fazer com que a pessoa toda sexta-feira abra o canal do Olá Ciência, porque ela sabe que tem um conteúdo de ciência interessante que vai ser compartilhado pelos guris. É por causa dessa aproximação que as pessoas vão ter a ciência como parte da sua rotina e vão saber usá-las como ferramenta transformadora das suas vidas e da sociedade. Então, queria agradecer muito o espaço aqui para compartilhar esses meus devaneios, né? Não foi algo, acho que, tão útil como o que a Geisa trouxe, né? Que trouxe literalmente um passo a passo de como sobreviver aí nas redes sociais, e eu particularmente me beneficiei muito pessoalmente, né? Mas, enfim, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre essas perspectivas e deixar aqui minhas redes sociais, meu Twitter e Instagram, que é o mesmo, né? E meu contato para qualquer coisa que eu possa ser útil. Muito obrigada. Show! Excelente. Muito obrigado, Melanie. Obrigadão. Acho que essa sua fala de trazer essa questão dos haters, eu acho muito boa, porque é muito difícil você ter paciência para poder responder a pessoa que está ali te atacando de forma, às vezes até atacando sua família, sua honra e tudo, né? E já aconteceu com a gente também, da gente manter a calma, responder e a pessoa, é mesmo. Porque a gente tem que diferenciar muitas vezes a pessoa que está ali para causar o mal e a pessoa que está justamente com esse medo que você falou, né? A gente está vivendo um momento único na sociedade e é um momento difícil que as pessoas estão com muito medo, muita informação jogada, e a gente está aí para poder fazer essa ponte, parar de balançar um pouquinho e caminhar aí adiante, né? Perfeito. É isso aí, muito legal, gente. Muito, assim, ó, feedback muito positivo aqui no chat. Galera dando os parabéns aí, viu, Mel, pela sua apresentação. Eu tô lendo aqui, muito legal. No Twitter também, a gente tá lá na hashtag Divulga Ciência BR. Tem muita gente, tem até pessoas que mandaram perguntas lá pelo Twitter. Inclusive, quem tiver Twitter aí, que quiser falar, comentar alguma coisa, usa lá a hashtag Divulga Ciência BR, que é onde a gente está compilando um pouco, juntando um pouco dessas informações. Vocês entenderam, inclusive, também. No Instagram também. A gente está repostando. Se vocês quiserem postar aí a aula, o que vocês acharam, manda críticas, manda o que vocês quiserem, que a gente vai repostar lá e comentar também. É muito bom para a gente espalhar o evento, né? Exato. Lembrando, a gente tem uma lista de presença para quem quiser um certificado ao final da semana. Quem participar da maior parte das lives e assinar a lista de presença na maior parte das lives vai receber um certificado no e-mail. Daqui a algum tempo, se eu não me engano, a data para receber o certificado é até dia 14, que eu coloquei no formulário. Então eu vou passar aqui o link da lista de presença, caso alguém não tenha assinado ainda, favor assinar apenas uma vez, viu, pessoal? A lista de presença também é a nossa forma de sortear um brinde no final. Ontem teve um sorteio de um brinde, hoje são 2 brindes. E é isso. Então, vamos agora para umas perguntas, Lucas? Eu separei aqui, mas eu vou começar com a minha pergunta primeiro, que eu acho que vai movimentar aí um pouquinho. A Melanie chegou a comentar isso no finalzinho. Ela falou sobre o futuro, né? O que ela vê aí para os próximos dias. Ela mostrou, para os próximos anos, na verdade, ela mostrou os gráficos, né, do engajamento. E a gente vê que a maioria dos divulgadores pequenos, ele cresce bastante o engajamento, o Atlas dele sai um pouco do padrão, ele está caindo, mas ele tem um alcance extremamente maior do que a maioria das pessoas. Então, eu queria ouvir de vocês duas, assim, que trabalham com o Twitter, não é a nossa rede principal, né?
eu queria ouvir de vocês dois como que vocês enxergam o futuro do Twitter, pensando na seguinte coisa. A gente está vivendo um momento único da pandemia, então muitos perfis cresceram, né? E esse engajamento, vocês acham que ele vai diminuir? E como que vocês estão pensando em trabalhar isso, tanto da parte de astronomia, quanto da parte de ciências biomédicas, né, que é o seu caso, meu, para os próximos momentos, para manter isso? Vocês querem continuar? Como é que vai ser esse trabalho? Quer falar primeiro, Mel? Eu Se tu falo quiser, primeiro. pode começar, Geisa, por mim, tanto faz. Tá, no meu caso específico, como eu trabalho com um tema que não tem muito essa ligação, né, com a pandemia, a gente acaba tendo mais boom quando sai alguma notícia muito, sei lá, água em Marte, ou sei lá, passou lá a sonda perto de Plutão, então assim, Plutão não é mais planeta, né? Então assim, existem pautas quentes que surgem o tempo inteiro, e isso já acontecia bastante. Eu acho que acontece também na área de vocês, enfim. Eu estou querendo dizer que não tem muito não tem muito a ver com a pandemia em si, né, meu tema. Eu sempre falo de alguma questão também envolvendo, sei lá, quando eu tomei a primeira dose da vacina, eu postei lá minha foto e tal. Falo que já fui agredida, já falei uma vez que eu fui agredida quando eu saí na rua de máscara, fazia meses e meses que eu não ia na rua, aí eu tive que ir na farmácia porque eu estava com uma dor e tal, comprar um medicamento, e um cara me xingou de sua burra, tipo, no meu ouvido, assim, só porque eu estava de máscara e tal. Então, o meu tema, ele não é tão ligado, assim, à pandemia, então eu não sei se vai ter uma mudança muito grande quando Mas você sentiu acabar esse essa pandemia. engajamento aumentando? Você sentiu esse engajamento aumentando nesse momento ou continua igual? E quais são Mesma as coisa. estratégias? É? Eu sinto que é a mesma coisa do que a gente tinha antes, assim, né? Porque eu acho que aumentou muito para quem fala abertamente da pandemia específico, né? Então, para mim, não fez muita diferença, assim, não. Show. Então... Bom, no meu caso, assim, e no caso de vários colegas que eu vejo que falam sobre a pandemia diretamente ou têm áreas muito relacionadas à pandemia, a gente viu esse engajamento crescer muito bom. Eu trouxe as métricas aqui mostrando como cresceu esses assuntos no Twitter, mas ultimamente eu tenho visto uma queda desse engajamento. Acho que os guris também devem estar sentindo isso, infelizmente, de assuntos relacionados à pandemia, muito porque as pessoas também cansaram de consumir esses assuntos. Mas eu não acho que as pessoas estão deixando de consumir ciência como um todo, né? Eu vejo também cada vez mais esses nossos colegas que falavam muito da pandemia e têm falado muito da pandemia começar a falar sobre assuntos ou relacionados ou sobre famílias de vírus que a gente precisa ter cuidado, o uso abusivo de antibióticos e resistência bacteriana, são assuntos que são paralelos à pandemia, que são muito importantes de serem falados daqui em diante. Então, eu acho que, apesar do engajamento de assuntos da pandemia estar diminuindo, né, e isso é visível pelos nossos conteúdos e as métricas deles, outros assuntos de ciência podem estar aumentando ou podem estar se mantendo, né? Mas eu de coração espero que eles aumentem justamente por essa descoberta que muitas pessoas tiveram de como a ciência pode ser interessante. Show. Ximenes tem um recado aqui do pessoal dos comentários. Olha, para poder mostrar o poder das redes sociais ao vivo, a gente tem aqui um momento quase que único, né? Do ponto de vista da comunidade de divulgação científica, a gente tem mais de 200 pessoas aqui envolvidas com a divulgação científica, e durante a sua fala, Geisa, a gente teve um comentário do editor do Blablalogia, o Limão. Ele estava aqui e ele ofereceu para poder fazer o design da sua identidade visual. Eu não sei exatamente de qual parte, mas ele ofereceu para fazer a sua identidade visual da AstroTred BR, tudo mais, e falou que era para a gente conectar com ele. Eu vou pegar o contato do Limão com o Emílio e a gente passa e a gente vai fazer essa conexão aí, o poder do networking na divulgação científica, gente. Nossa, Vocês já verem agradeço muito. Agradeço muito. A importância desse momento, né? Exatamente. Teve até uma pergunta, né, sobre essa questão de como usar o Twitter também para construir uma comunidade, que é o título da nossa aula, né? A gente vê que tem uma formação de networking também. O Twitter, para a gente do Olá Ciência, ele é uma rede em que a gente tem contato com vocês, né? É uma forma fácil de acessar pessoas que são especialistas nas suas áreas. Muitos cientistas foram para o Twitter. Eu queria ver de vocês assim, o que vocês têm feito para nutrir essa comunidade? Teve uma pergunta do José Iago lá no comecinho,
que ele junta isso com quais as vantagens do Twitter para a divulgação científica. Então, eu estou abordando mais fechadinho nesse tema, né? Porque a pergunta dele foi muito ampla e a gente comentou bastante coisa. Mas, dentro disso, como que vocês têm pensado o Twitter para formar essa comunidade com cientistas, né? Fazer esse networking? Começar, então, dessa vez. No meu caso, eu comecei a pensar, assim, enquanto comunidade um pouco mais recentemente, né? E eu tenho usado muito a ferramenta do Space do Twitter para isso. É uma ferramenta super bacana. Eu crio hashtags para aquele Space específico, né? Onde as pessoas podem twittar usando aquela hashtag e eu trago para o Space porque eu vou estar ali no Space monitorando o assunto com aquela hashtag. Então, eu vejo que desde o meu primeiro Space até agora, já fiz alguns, além de ter um público bem legal, já chegou a ter 400, 500 pessoas em um deles, onde eu convidei alguns colegas para participar. A gente também vê que tem pessoas reincidentes, tem rostinhos que a gente reconhece, as pessoas elas acabam anotando ali que vai ter o Space tal dia, tal hora, e elas se sentem bastante contempladas, porque pelo menos nos Spaces que eu faço, eu tento dar a voz para qualquer pessoa que solicita. Às vezes não consigo pelo horário, mas todo mundo que vai solicitando vai ganhando microfone e tem uma oportunidade super legal de falar com cientistas que estão ali, onde também estão com o microfone interagindo. Então, acho isso muito legal, né? Isso aproxima muito as pessoas. Tive muitos feedbacks dizendo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia interagir com o fulano de tal, e foi muito legal porque o teu Space proporcionou isso e tal. Então, eu acho que essa comunidade falada, né, que o Spaces propicia, é uma coisa mais aconchegante, faz com que a gente também possa criar relações. A pessoa que me vê ali sempre falando um monte de coisa da pandemia, agora ela está ouvindo a minha voz também, eu estou conversando com ela. Então, isso é legal, nos aproxima, cria uma intimidade entre nós e acho que ajuda a construir comunidades. Então, essa ferramenta nova aí eu recomendo muito, ela está sendo aprimorada, inclusive. É possível daqui a pouco que a gente possa até monetizar com Space, tem que ficar de olho nisso, porque é uma pauta que o Twitter está trazendo. Então, eu recomendaria muito ela em paralelo a várias outras, né? E só para explicar para o pessoal que... É porque você não falou o que é o Space. Você explicou como que você usa, mas não explicou. Explica para a gente como que funciona, o que é exatamente o Space para quem não conhece. Então, o Spaces, pelo menos até o momento, ele é uma ferramenta dentro do Twitter que tu só consegue acessar pelo celular. Então, tu precisa estar logado no celular com o aplicativo do Twitter para tu poder visualizar os Spaces. Os Spaces, eles são literalmente espaços, né? Que é do inglês Spaces, onde é criado como se fosse uma sala. E nessa sala, tu tem várias pessoas que podem entrar, o Spaces ele é aberto, qualquer pessoa pode entrar. Em geral, pessoas que te seguem ou que seguem alguém que está no Spaces acabam vendo ele ali bem em cima do aplicativo antes dos tweets e pode acessar. Então, é um lugar onde tu pode requisitar o microfone, onde tu pode mandar alguns emojis para interagir com o que o público está falando. É uma ferramenta que está sendo muito utilizada por vários influencers, divulgadores, pessoas, enfim, de relevância, assim, que tem milhares de seguidores e tal, para discutir diversos assuntos, né? Tem spaces científicos, né, de notícias, mas tem spaces de falar bobagem, falar qualquer coisa, ouvir alguma coisa relacionada a lazer, cultura nerd e tal. Então, é muito legal porque está sendo usado para vários fins, né? E justamente com o crescimento dos podcasts que a gente está vendo, né, muita gente consumindo podcasts cada vez mais, acho que o Space entrou um pouquinho na onda, né, porque fica aquele podcast interativo ali. Legal. Ô, Geisa, você tem a AstroThread, então você está com mais de 100 pessoas, né? Agora são 100 pessoas fazendo conteúdo científico, então você tem uma autoridade muito grande para falar sobre comunidade também. O que você vê, assim, para as pessoas que estão começando, como que elas podem usar o Twitter para formar comunidades e qual que é a vantagem disso? Nossa, a vantagem é imensa. Você consegue apoio dessas pessoas, você consegue mais alcance, você se sente parte de um grupo que tem um objetivo muito parecido com o seu. Eu acho que essa vantagem, assim, ainda mais se você conseguir estar num grupo que tem pessoas que já fazem alguma coisa ali, por exemplo, para quem tiver a fim de fazer AstroThread, quiser vir falar com a gente que já faz, ou quem quiser fazer de biologia, ir lá falar com o pessoal que já faz,
Você ganha porque esse pessoal já tem uma visibilidade, né? O pessoal já tem experiência ali de estar fazendo, pode te dar uma dica ou outra e tal, e esse pessoal te impulsiona também, indica o seu conteúdo e tudo mais. Eu acho que a gente vê muito isso acontecendo no YouTube, né? Que canais pequenos tentam fazer collab com canais maiores para ter uma visibilidade, né? Mais rápida ali. Então, isso acontece também no Twitter. Se você faz. Às vezes, só de você chegar mesmo e pedir um apoio, sabe? Já aconteceu muitas vezes, assim, de gente que nem tem nada a ver com o meu projeto e chegar para mim e falar assim: olha, Geis, eu estou começando um projeto novo aqui para falar de tal coisa aqui no Twitter e tal. Você pode me dar uma força? Poxa, não me custa nada, sabe? Por mais que essa pessoa não esteja necessariamente na minha rede do projeto ou na minha rede de contatos ali desse grupo que faz a divulgação junto. Gente, isso é uma iniciativa legal, assim, que você vê que tem, né, uma competência ali, que a pessoa está tomando cuidado de fazer direitinho o conteúdo dela, por que não, né? E é engraçado porque na astronomia, esse senso de comunidade surgiu, parece que é desde sempre, assim, sabe? Pelo menos os astrônomos foram em peso para o Twitter, isso já há muitos anos, assim. Então você vê essa questão de discussão de paper, de um pesquisador falando e discutindo, não, mas isso aí eu não acredito, tal, porque tem outro fulano que falou na década de 70, que não sei o quê. Isso já acontece bastante tempo, sabe, na astronomia, assim, o pessoal, por algum motivo, o astrônomo gosta de Twitter, eu não sei explicar o porquê. Então a gente meio que já tinha esse senso de comunidade, foi uma coisa muito natural, assim, quando surgiu o projeto, que, enfim, a galera estava colaborando, surgiram depois outros projetos também na astronomia, que o pessoal faz lá colaborativamente, tem a Astromini BR, que é da Camila, ela que gerencia e tal, que é um tweet só, é mini, né, um Astromini, que a gente fala, é um tweet só, que dá uma informação legal e tal, uma referência e tal, curtinha, assim, no formato de um tweet. Então, existem outros projetos que também acabaram tendo esse formato. E sim, foi muito natural, foi espontâneo, sabe? A gente não pensou assim, vamos juntar e bandão porque a gente vai crescer mais rápido. Não, não foi, sabe? Foi muito espontâneo. Porque todo mundo já era meio que amigo e galera era da mesma época da faculdade, todo mundo entrou junto. Aí depois começaram a vir os calouros, aqui em São Paulo é bicho, né? Começaram a vir a galera mais nova, assim, que estava entrando e começou a se juntar e foi formando um grupo ainda maior. E muitos são amigos, brother mesmo, assim, um do outro. Outros nem são tantos, que nem eu, por exemplo, não conheço muito dos calouros que tem, assim, que entraram e tal, mas o que eu posso ajudar, eu ajudo. E quem eu já recebi muita ajuda também. Então, assim, esse senso de comunidade é muito importante. Você pode até querer crescer ali sozinho, pode ser que você consiga, mas pelo menos no Twitter, no que eu vejo, assim, essa é a exceção, sabe? É a exceção que talvez confirme a regra. Você vai muito mais longe em grupo, compartilhando ali. A pessoa indica, você indica o seu conteúdo, enfim, você troca ideia. É muito bom. Eu acho que é muito legal o Twitter aí, de uma visão bem pessoal. A gente tem. Eu consegui atingir muitas pessoas, conversar com muitas pessoas que eu acreditava que estavam muito distante de mim pelo Twitter. Então, até pensando, a título de exemplo, eu participei de um projeto aí, num negócio maluco, que eu tava competindo para poder ir para a Lua. Tipo, literalmente mesmo, dar uma volta na Lua e tal, uma coisa de uns bilionários, corrida espacial e tudo mais. Foi uma coisa que envolveu o mundo inteiro. E aí eu fiz uma publicação no Twitter, pedi o RT para alguns artistas. Aí o Whindersson Nunes, que é tipo o maior youtuber do Brasil, um dos maiores do mundo, me deu RT lá no Twitter. Como? Em que rede social que eu teria acesso a uma pessoa tão gigante assim interagir comigo? A Maísa, que é do SBT e tal, foi super legal, ela interagiu, comentou. Então, assim, acho que o Twitter ele permite muitas coisas que outras redes não permitem, assim. Acho que essa questão do networking, do contato, é o principal. Lembrando também, muitos dos convidados que a gente chama aqui é pelo Twitter. A gente encontra essas pessoas no Twitter, a gente conversa com essas pessoas pelo Twitter. Você ia comentar alguma coisa, Geisa? Não, eu só ia, né, bancar a metida aqui e dizer que Maurício de Souza me segue. Bom demais. A Fernanda Paes Leme começou a seguir o Ximenes também esses dias. Olha, foi por causa do negócio da Lua. Não sei se ela chegou a seguir, não, mas ela deu um RT lá e compartilhou. Muito bom. Agora, galera, vamos entrar em mais prática da divulgação científica mesmo, dessa questão dos fios. Todos vocês fazem fios, né? A gente também faz alguns, mas, como eu falei para vocês, não é o nosso foco hoje, né? A gente usa o Twitter mais de uma forma institucional e mais para networking. E
eu tô começando a entrar lá, mas realmente não é um conteúdo que eu tenho feito bastante. Vocês estão muito experientes aí. E aí teve algumas perguntas sobre essa parte mais prática. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, o Pontinho Roxo perguntou se vocês usam algum programa terceiro para estruturar o fio com as imagens. Acho que não, né? Direto na thread mesmo, colocando ali. E pelo computador, né, geralmente. É mais rápido, né? Mas já fiz pelo celular também. Já fiz também. Não A Mel recomendo, mas A funciona. Mel- É engraçado que às vezes assim, eu vejo a notícia no G1 ou em qualquer outro site, aí eu vou lá no Twitter, a Mel já tem lá, tem 1 minuto que a notícia saiu, o fio tá pronto. E ela organizou um documento com os fios da Mel. Então a gente sempre usa de consulta. Inclusive é muito legal, porque eu acredito que seja até bom para pesquisar depois, você mesma, né? Pesquisar o que você fez ali depois, né? Esse foi o objetivo, na verdade. Eu tinha tanta coisa, eu não sabia do que eu já tinha escrito, o que eu não tinha escrito, queria referenciar com outro fio e não sei o quê. Aí eu não, peguei 3 horas da minha vida e fiquei buscando todos que eu achava relevante, compilar no documento. Tem mais de 50 fios ali agora hoje. Show. Uma coisa que eu posso falar rapidinho? Pode, claro. Uma coisa que o Twitter é muito diferente do Instagram é que é muito difícil você construir um portfólio, né? Isso que a Mel falou de colocar ali os tweets, eu fiz isso também algum tempo atrás. O meu fixado é um cardápio de fios que eu já fiz há algum tempo, então a pessoa encontra tudo ali que eu já fiz. E é muito difícil você fazer esse portfólio, como é muito fácil você fazer no Instagram, que você coloca, sei lá, os destaques ali, é muito mais fácil a pessoa que chega, acabou de chegar no seu perfil, é muito fácil ela encontrar um conteúdo que você já fez. Porque você deixa ali um conteúdo que ele é mais perene, vamos dizer assim, no feed, nos destaques, e o conteúdo que é ali na hora, você vai botando nos stories, que some e vai embora. No Twitter, não, é tudo misturado. Tanto o conteúdo que é para ser perene, que é para ficar ali como um portfólio, servir de referência depois para você pegar o link e botar para as pessoas, quanto o conteúdo que é passageiro ali, que você só quer compartilhar aqui, comer uma empadinha gostosa, sabe? Então, tem essa mistura muito grande. Essa dica de fazer esse primeiro tweet fixado ali, como a Mel fez, eu fiz também, é uma dica muito boa. É fácil você referenciar. Quem chega no teu perfil já sabe qual é o tipo de conteúdo que deve encontrar com mais frequência. Show. Perfeito, né? Aqui eu botei, inclusive, o meu compiladão. Se vocês colocarem esse link aí no navegador, vocês têm acesso ao meu Word super mal feito e bastante amador, mas que foi feito com carinho, né? Com todos os fios, com o assunto comentado para pesquisar e poder, de alguma forma, se beneficiar. Muito legal. Uso e recomendo. O Álvaro perguntou como escolher a melhor imagem para colocar em um post no Twitter. Vocês usam bastante GIFs também, às vezes, né? Sempre escutei que a imagem ajuda a prender a atenção, mas como que eu escolho a imagem ideal? Nossa, na minha opinião é que é muito de feeling do que você entende que aquele assunto tem a ver com a imagem e também da sua vivência ali de rede social. Já aconteceu de eu colocar a imagem que eu tinha certeza que o fio ia viralizar e flopou total. Então, assim, acontece. Mas, assim, você vai pegando com o tempo esse ajuste fino, sabe? Você vai pegando com o tempo um pouco mais, assim, do que funciona, do que não funciona. Com certeza deve ter cursos aí que falam, esse tipo de imagem é melhor e tal. Como eu dei até alguns exemplos ali, né? Você sabe que as pessoas amam um buraco negro, ou se você coloca um texto que complementa o que você já está falando em cima, que é como se fosse uma thumb de um vídeo. Eu acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio para thumb de um vídeo, sabe? Que thumb que eu vou colocar no vídeo que tem mais probabilidade das pessoas clicarem. Então é uma coisa bem parecida. Às vezes você pode fazer a sua própria imagem. Acontece muito, né? Você vai lá no Canva e faz a imagem. Legal. Mel? No meu caso, assim, como é que eu comecei, né? Porque eu uso basicamente GIF. O que de imagem, se eu for usar, é algum gráfico, alguma mídia que seja importante para visualizar o dado que eu estou comentando, né? Então, em relação aos GIFs que eu escolho, eu sempre uso elementos da cultura pop, sempre uso série, coisas que as pessoas curtem ou coisas que as pessoas acham cringe, também é maravilhoso, sabe? Uso muito Friends nos meus GIFs. E muitas vezes as pessoas comentam só me chamando de cringe, mas que leram conteúdo por causa disso, sabe? Então, tanto faz, né? O importante é que foi ali, parando o conteúdo, leu, para mim é a vitória, né? Então,
Eu gosto muito de usar um GIF que pertença a elementos familiares dessas pessoas, que desperte a atenção delas de, gente, por que eu tenho o 10º doutor de Doctor Who num fio sobre vírus e Covid, sabe? Eu gosto que a pessoa se questione sobre isso, sabe? Porque ela vai ali e vai tentar entender onde aquilo entra, né? Então, eu normalmente pego a referência dessas séries e tudo mais, mas que aquele GIF pertença também ao que eu estou falando ali, ou a pergunta que aquele GIF está fazendo, ou o comentário que aquele GIF está fazendo, faça sentido naquele tweet. Então é isso que as pessoas acho que curtem bastante, porque apesar de ser extremamente nada a ver os GIFs que eu uso, tá em sintonia com o meu conteúdo. Parece que complementa de alguma forma e deixa ele menos formal, mais atrativo. Então, é mais ou menos essa lógica que eu uso para escolher as mídias dos meus fios, assim. Entendi. Bacana. Acho que é uma unanimidade que onde tem imagem tem mais engajamento, né? A gente vê isso nas redes. Se eu puder contribuir também, a gente não sei se vai funcionar, porque eu não faço muito para o Twitter, mas toda vez que o conteúdo é contraintuitivo com o que está sendo falado no texto, se você conseguir trazer uma imagem assim curiosa ao ponto dela chamar a atenção, dela fazer um clickbait, mas do bem, né? Realmente relacionado, a gente tem um alcance maior. Então, sempre pensar nisso, né? Como que eu posso tornar aquela imagem o mais contraintuitiva para a pessoa clicar e seguir a leitura, né? Ximenes? Pessoal, é isso aí. Temos 1h41 e 30 segundos de live. Muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora. E nós vamos, nessa próxima etapa, agradeço a resposta das perguntas das meninas. Agradeço todo mundo que enviou pergunta. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas o tempo é limitado. Agora nós vamos para a nossa parte do sorteio dos nossos brindes. Vou aqui mostrar o primeiro brinde, que é uma caderneta da La Ciência, igual a de ontem. É uma caderneta bem legal. Ela é sem pauta, serve para poder desenhar, serve para poder tirar, fazer anotações, fazer lista e tudo mais. É bem bonitinha. Não tem à venda, viu, gente? É exclusividade aqui, ó, La Ciência. Foram E o Lucas, feitas qual que é o 15 outro? unidades, né? Foram feitas Isso. 15 unidades apenas. E o brinde que eu tenho hoje aqui é um bloco-livro de artigos científicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é uma ideia muito legal da Daisy, do Ciência do Exercício, @Ciência do Exercício no Instagram. O que ela passou pra gente? É um bloquinho, tá? Só que qual que é a grande diferença desse bloquinho para um bloco comum? Eu achei muito fantástico. A minha esposa, que é cientista, ela gostou demais. Ela achou extremamente útil para quem está começando e também quem analisa artigos científicos, porque todas as páginas do bloco, elas têm aqui data da leitura, o link do artigo, você pode colocar o resumo, o que você achou, ruim, médio ou bom, o título, os autores, tem o nome da revista, o fator de impacto, você pode preencher, e aí a gente faz aqueles resumos, né, de artigo científico, para poder, às vezes na aula mesmo, então até para fazer roteiro de divulgação científica, às vezes a gente usa artigo científico como fonte, né? E aqui tem introdução, objetivo, para quem está começando a fazer ciência, isso aqui é muito útil. E ele vai te lembrando do que você tem que olhar. Normalmente a pessoa olha só a introdução e o resultado, mas está aqui quais foram as variáveis, quais são os principais resultados, estão de acordo com os objetivos, então quais são as limitações, né? E as conclusões, então você consegue anotar. E é legal que você pode manter um registro mesmo, como se fosse um caderno, só que com todas as divisões. Então tá aí para poder ganhar de brinde. Então, o bloquinho, que é um livro, e olha que legal, no finalzinho ele ainda coloca os links de todos os sites de banco de artigos científicos de várias áreas, psicologia, PubMed, Google Scholar, Cielo, tem muita coisa. E ainda tem fator de impacto das revistas atualizado aqui, tá bom, gente? Então, obrigado aí, Daisy, da Ciência do Exercício, que nós vamos sortear aí agora. É isso aí, um bloquinho de fichamento de artigos. Gente, o formulário não está mais aceitando respostas. Vamos abrir aqui, né? Eu vou compartilhar. Lucas, consegue... Minha tela não está compartilhando ainda não, né? Não. Toda vez eu tenho que virar aqui, porque minha câmera está exatamente em cima da tela aqui do compartilhamento. Tudo bem. Ó, dessa vez a gente não teve ninguém colocando o nome 2 vezes. Vamos lá. Opa, vou compartilhar a tela. A Deise tá falando que vai mandar pra Mel e pra Geisa também, ó. Já ganharam um brinde aí, ó.
É muito legal, gente. Tá dando para enxergar aí? Dá um zoom. Aí, agora mais um pouquinho. Tá pequeno pra mim aqui. Agora tá bom. Tá dando aí? Beleza. Vocês vêem que tem um Guilherme Ximenes aqui no primeiro, né? Um teste. Mas vamos lá, vamos no sorteador. Quantos números que a gente tem? É do 2, Do do 3, 3, né? Do 3, tirando o meu, até o 225. Do 3 ao 225. Vamos lá. Ah, e tem que estar online, e falar, estou aqui pra ganhar, hein, galera. Exatamente, tem que estar aí no chat, hein? Tem que estar aí no chat. Vamos lá, gente, vamos lá. Opa, Não, 2. inverti? Que loucura é essa? 3 a 225. Ué? Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Então vai, entre 225 e 3 mesmo. Não, mas não tá dando. 3, 225. Eita, o site tá com problema. Tenta sortear agora, assim. Não Ué? tá indo. Problemas no servidor, gente. Muda outro. Mudou outro o quê? Outro site? Deve ter outro sorteador aí. Sorteador online. Sorteador de números aleatórios online. Vamos lá. Direto dos desenvolvedores aqui. Sortear um número entre 3 e 225. Deseja o meu sorteio? Não. Sortear, vamos lá. 147. Tantararã. Quem tá aí? Quem ganhou? 147. Mariela Soldar Ferrari. Tá aí, Mariela? Mariela, cadê você? Dá um oi aí, Mariela. Sua chance, hein, de ganhar 2 brindes de uma vez só. Tantararã. Galera falando, se ferrou, assinou muito cedo. E o Marcos falando que esqueceu. Olha ela ali. Olha a Mariela ali. Opa! Mariela tá aí. Parabéns, então você foi a grande ganhadora aí dos nossos brindes, uma caderneta do Olá Ciência exclusivaça e o bloco livre de artigos científicos. Vamos mandar para você. Então, a gente tem o seu e-mail, mas por favor, manda um e-mail para nós, para o olacienciacontato@gmail.com, para confirmar o seu endereço, tá bom? Que a gente vai mandar aí para o seu endereço na sua casa o bloquinho com um agradecimento por você estar presente nesse momento com a gente aqui. Gente, a semana da divulgação científica não acaba por aqui. A gente tem mais 2 dias de evento. Muito obrigado. Amanhã a gente tem YouTube com o grandiosíssimo Sérgio Sacani e outro grandiosíssimo Davi Calazans. Ambos aí com muitos milhares, centenas de milhares de inscritos no YouTube, muita estrada. Pessoal aí com pelo menos, acho que 5 anos pelo menos cada um. 6 anos já. 6 anos na divulgação científica, produzindo muito conteúdos diferentes, uma maneira diferente de abordar a ciência. Então, amanhã, às 19 horas, a gente vai estar aqui de novo para poder falar sobre o YouTube. Gostaria de pedir aí umas considerações finais rapidinho para a Geisa e para a Mel, porque eu sei que a gente já estourou nosso horário, mas Geisa, o que você tem para falar para a gente? Deixa eu só comentar uma última coisa antes delas falarem, porque senão vai... só lembrar, galera, que a gente vai mandar o mapa mental da nossa live lá no Telegram, no grupo do Telegram, que ele também está aberto, tá? Para todo mundo que está aqui. Grupo do Telegram, então, o link é t.me/segredos da divulgação científica. Então, se você não conseguiu assistir ao vivo, não teve todo o tempo do mundo, essa live vai ficar salva só por 24 horas, por uma questão do YouTube, do algoritmo, que a gente não pode deixar. Vocês estão vendo, o alcance é bem menor, então ela acaba prejudicando os outros vídeos. Então, por isso que a gente limita ela. Mas o mapa mental, que é o resumo, vai lá no grupo do Telegram, tá? E quem fez pergunta, eu vi que teve muita gente fazendo pergunta no finalzinho, como a gente estava com o tempo apertado, entra no grupo do Telegram que a gente consegue ajudar vocês, né? Eu consigo responder algumas coisas e posso ter também um contato mais direto com as meninas, caso elas possam ajudar, né? Então a gente fica à disposição também. Geisa. É isso que eu ia falar, gente. Se chegar alguma pergunta que eu possa ajudar, vocês falam comigo, que eu respondo lá e tal. Então, a consideração final é só agradecer essa honra de estar aqui mais uma vez. Falar para a Daisy lá do Ciência do Exercício, que eu acompanho ela no Instagram, ela já me tirou várias dúvidas, ela já me respondeu ali nos comentários várias vezes, então sou fã também. E é só agradecer, gente. Adorei estar aqui, podendo falar com vocês, adorei também conhecer a Mel por câmera. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer
essa reunião presencialmente aí, né? Quem sabe, pós-pandemia. Então, eu sou otimista, quem sabe. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho e pelo convite. Muito obrigado. Obrigado você por ter aceitado. É só me chamar que eu vou, Geisa. Vai ser um prazer te conhecer os guris também, que tô louco para conhecer vocês. Bom, eu já fiz a minha lista e ela tá muito grande, todos os lugares que eu tenho que ir, todas as pessoas que eu tenho que conhecer depois da pandemia, porque realmente a gente se aproximou de muita gente bacana e espero que a gente possa seguir fazendo coisas brilhantes fora da pandemia também, e outros assuntos também, né? Então, queria agradecer muito o convite, fiquei muito honrada de estar aqui ao lado da Geisa, já acompanho o trabalho dela, já tem um tempinho. Os guris, então, sou fã deles desde sempre, eles sabem disso, eu falo disso para todo mundo não aguenta mais ouvir, mas eu falo igual. Fazem um trabalho brilhante no YouTube, espero que cresçam muito no Twitter, porque eles têm muito a contribuir lá também. Então, queria agradecer a Daisy também pelo mimo, né? Poxa, fiquei emocionada, chocada aqui, fiquei muito feliz. E por fim, assim, para não me estender muito, né, queria agradecer a cada um que dispôs um tempinho hoje para estar aqui nessa live, que se inscreveu para acompanhar essa semana maravilhosa com pessoas incríveis. Acho que esse símbolo, esse gesto já mostra como a divulgação se tornou algo atrativo e como as pessoas também estão interessadas em aprender a fazer. É uma coisa que eu não tive alguém que me ensinou ali no início, que me deu as barbadas que a Geisa acabou de passar para vocês aqui. Muitas das coisas que eu aprendi foi na tentativa e erro, e eu acho que não precisa ser sempre assim. Então, que a gente possa ter mais momentos assim, que a gente possa ter isso dentro das universidades também, que isso possa ser reconhecido como uma área em que os cientistas podem atuar, que possa ser algo que as pessoas possam se profissionalizar. Então, espero que ganhe cada vez mais espaço, porque é um trabalho que a gente sabe como depende de tempo, carga emocional e N aspectos, mas que no fim do dia é recompensador, né? A gente recebe mensagens, vê momentos como esse e vai dormir feliz, porque mais um dia, mais um sucesso aí, né? Então, muito, muito, muito obrigada a vocês todos. É isso. Temos mais um dia de um super semana da divulgação científica aqui no YouTube. O nosso Twitter ali tá bombando, o pessoal tá comentando. Muito obrigado, gente. A hashtag aí DivulgaCiênciaBR, quem quiser interagir na hashtag ali em cima do Lucas, interagir nas redes sociais, então publicar lá no Instagram, mandar os feedbacks, a gente está sempre olhando a hashtag, olhando os nossos perfis. A gente não consegue responder no Twitter especificamente todas as DMs num tempo curto, mas a gente está sempre lendo, sempre interagindo com as pessoas. Então, muito obrigado para quem está aqui até agora. Parabéns a Mariela. Entre em contato com a gente, manda lá o endereço que a gente vai enviar o brinde. E Geisa, Mel, sem palavras, incrível. A gente está muito feliz. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Nada, é só agradecer as meninas de novo e só chamar o pessoal para vir amanhã, né? Não se esqueçam que amanhã, sensacional, vamos falar sobre o YouTube, que é a nossa rede principal, então acho que vai ser bem legal também a gente poder bater esse papo com pessoas que nos ensinaram tanto, né? O Serjão e o Davi, a gente bateu papo bastante já sobre isso. A gente está no grupo Science Vlogs Brasil. Então não percam que amanhã é um dia sensacional, como foi hoje também. Obrigado, boa noite a todos.